Meu marido sendo entrevistado. Nossa, você é pai? Maravilhoso! Gente, a paternidade engrandece o homem. Que beleza, parabéns. Nossa, pra mim, sabe qual é a tua sorte? Que você é foda, você entrega. O seu carregando o resto. Buga mesmo minha cabeça. E é difícil falar, nossa, parece que o cachorro comeu minha lição, sabe assim? Óbvio que o medo pode te brecar pra uma coisa ou outra, tá bom. Mas ele tem que ser ele tem que te ajudar, impulsionador, pra você falar, eu não vou desistir. Não tá funcionando, vamos terminar antes que o amor acabe. E foi isso que eles fizeram. Eles falam, puta, a gente se ama até hoje, de outras formas. Assim, gastronomia é uma coisa que me faz feliz, mas mais do que isso, eu consigo levar, amor mesmo. Quer dizer, o amor da culinária, eu cozinho pra ser feliz. Olá pessoal, tudo bem? Seja super bem-vindos a quem tá acompanhando aí esse episódio, essa temporada especial comemorativa de 1 ano do podcast Conexão Custom. 10ª temporada, passou super rápido e vocês perceberam que... E o Ed, vocês começaram o primeiro episódio, foi super bacana? É porque vocês não se preparem que vocês não viram esse. Então já vou maratonar com uma pessoa especial aqui do lado que vocês... Acabaram de ver recentemente o episódio dela sendo entrevistada. Um monte de pegadinha. Lembra que ela falou que queria voltar? Voltou. E ela queria fazer um monte de... Pessoal, não, quero fazer um monte de perguntas, mas falou, não, sem papel, né? Sem negócio de cuidar. Mas super bacana, então sejam muito bem-vindos. Eu tenho absoluta certeza que hoje vocês vão aprender e se inspirar muito com a história dessas feras que estão aqui junto com a gente. Então hoje a gente está aqui no nosso 2º episódio do episódio especial, Uma Sobe e Puxa a Outra, daquelas mulheres incríveis do livro. Já leram o livro? Então, se não leu, vai lá correr para ler o livro também. Mas hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais das histórias dela. Então, tô super feliz. Antes já de começar a apresentar, eu gosto sempre de falar no início... não, calma aí. Já tomei uns feedback lá do meu filho. Pai, muita gente tá assistindo, você esquece de avisar lá do... redes sociais. Já esqueci, nos outros 2 episódios. Dá like. Dá like, segue. Compartilha, segue. Aperta o sininho, todo mundo. Então, já quem tá assistindo agora, já marca aí pra poder seguir o canal. Então, antes de conhecer essa super entrevistada, queria mais uma vez agradecer os apoiadores. A gente tá numa semana de comemoração, então os apoiadores do podcast ou do evento de confraternização que a gente vai ter aqui para encontrar esses grandes executivos. Então, a Clientes S.A., que é um portal que faz gestão de grandes executivos, gestão de CX. Obrigado, Vilnor, toda a turma. A Bidu, que é a maior plataforma de Employee Experience aí, de capacitação e conhecimento da América Latina, tá desde o primeiro episódio, os 2, tá? A turma do Podspace, valeu, Sabrina, todo mundo na produção, Ruvert, obrigado aí também por tá com a gente há bastante tempo. Vamos lembrando, o uso digital eu vou deixar pro final só por causa de um segredo, tá? Vou falar com eles um pouquinho no final. A DevMedia, que é uma das maiores plataformas de formação de programadores de software do país, também uma parceira do Uma Sobe e Puxa, porque tem uma linha de SG de como é que eu consigo botar pessoas no mercado de trabalho através de programação. Também fazendo um trabalho incrível, parabéns, Tony e toda a turma. A Target RH, que é uma empresa de hunting executivo, de contratação de executivo, tá com a gente também há bastante tempo. Também inspirou a gente a criar o podcast, que é pra gente conhecer quem são as pessoas por trás do sobrenome empresarial. E 2 novos parceiros que estão nessa temporada com a gente. A Robson, que é uma das principais plataformas de autogestão e engajamento do mercado. Então, você pensa de performance, eu utilizei. Então, aqui a gente tem um cuidado dos parceiros, que como a gente tá falando de pessoas, quem tá apoiando são empresas que realmente a gente confia que já utilizou. Então, a plataforma é incrível. E a Connect CX, que é um BPO offshore. Porque a gente sabe que dentro do mundo de relacionamento é bem complicado. Muitas empresas querem trazer para o Brasil, mas ainda a gente sabe o custo do Brasil, algumas discussões, enfim, políticas, é complicado. Então, eles estão atendendo em língua portuguesa em outros países fora do Brasil. Então, estão conseguindo viabilizar atendimentos de qualidade, porque equilibra um pouquinho também você colocar custo em outros países de língua portuguesa. Então, parabéns, Eliandro e todo o time. Deixei o uso digital por final, por quê? Porque além de ser uma das principais plataformas de comunicação digital, parceira da Meta, ganhou prêmio recentemente, a gente está no novo espaço do Uso Space, parceria com o Podspace. Então a gente está inaugurando a 10ª temporada na Casa Nova, que também faz parte do grupo Uso Digital. Então obrigado, André, esse espaço aqui incrível de diversos cenários. Então vocês vão ver aí, já tinha qualidade maior ainda. Legal? Obrigado, turma.
Vamos agora pra parte boa? Bora. Então, primeiro, eu queria agradecer. Super obrigado por você ter topado estar aqui do lado de cá com a gente. Acho que foi incrível ter você do lado de lá. E, novamente, incrível agora você tá voltando, tá aqui apoiando a gente, Lívia. Tá apoiando, tá me ajudando, tá esse super bate-papo. Então, eu tenho absoluta certeza que vai ser super legal. Vocês vão... Ih, a Lívia vai contar muito segredo? Não, assiste ao episódio agora. O episódio 6, o episódio especial da temporada 8 que foi ao ar. Que ela contou cada coisa aqui, um monte de... Fez propaganda de que não precisava fazer propaganda. Propaganda do marido. Fez de tudo, mas foi muito bacana. Obrigado por você ter topado. Tá Obrigada aqui demais, pelo convite. Fiquei muito feliz. Muito feliz. Eu falei brincando que eu queria voltar, mas na verdade não era uma brincadeira, era real. E aí Fundo de verdade. fui convidada para ser co-hostess e eu tô muito feliz. Obrigada de verdade pelo convite e principalmente por estar aqui com as minhas amigas do Sobe e Puxa. Então, acho que vai ser delícia. Hoje a gente vai descobrir segredo. Nada que já tava no livro, já tava no livro. Não, vamos descobrir coisa nova, né? Eu já tenho coisas aqui, ó, que eu Novas, stalkeei para poder perguntar. Boa. E aí, assim, eu queria super agradecer, Muna, Carol. Normalmente eu gosto de agradecer por dois motivos. Um, pela agenda, que é a agenda corporativa, agenda executiva, agenda de palestra, agenda de viagem. Enfim, é extremamente complicado a gente conseguir encaixar mas principalmente para vocês estarem aqui para abrir um pouquinho de quem são vocês, pessoas, para poder inspirar outras. Porque muitas vezes eu tô ali no momento corporativo, apresento palestra, o que eu tenho de pensamento, mas falar um pouquinho da sua história de vidas, para mostrar que é possível para quem tá lá. Então acho que isso é super genuíno. Você, assim, cara, se eu posso ensinar alguém um pouquinho em cima da nossa história de vida, não sobre meu conhecimento técnico, acho que isso é super legal. Então, muito obrigado por vocês terem topado aqui. Eu tenho absoluta, já tô aqui. Hoje, eu falo que todo dia daqui eu saio uma pessoa nova. E tenho absoluta certeza que hoje não vai ser diferente, né? Então, obrigado por vocês terem topado. E, normalmente, a primeira rodada, quem tá assistindo já sabe, vai ser o único momento que a gente chama rodada de LinkedIn, só pra falar o seguinte: quando vocês costumam se apresentar em painéis, em palestras, em reuniões, como é que as pessoas normalmente reconhecem estar no LinkedIn, mas depois a gente vai esquecer o LinkedIn, que a gente quer saber a história de vida real, não é isso, Lívia? Exato. Então, mais uma vez, super obrigado. Agora, damas primeiros, mas todas damas, então quem... Posso ir? Então tá bom, vamos lá. Gente, Legal. prazerzão estar aqui com vocês, Wellington, Lívia. Eu sou a Carol, Carolina, só meu pai que me chama. Eu tenho uma carreira muito maluca porque eu fui jornalista, engenheira, marqueteira, vendedora, passei por multinacionais, como é o caso da 3M, que eu já comentei, mas também fui para o mundo de startup, de inovação, tive minha consultoria de inovação e hoje sigo minha carreira empreendedora como mentora e palestrante e tenho uma empresa de consultoria e treinamento que fala sobre humanização de negócios, chamada Marketing de Gentileza. Não, mas lá no... Mas tá só Carol, é Carol... Carol Nucci, boa. Carol Nucci lá pra poder que tá lá. Essa que não sei joga lá, mas depois a gente vai descobrir mais da Carol, das outras informações. Mas muito bacana, super prazer, obrigado por você ter topado. E aí, Muna? Viu? Sabe o nome? Então, meu nome saiu certo, né? Legal, bacana. Eu tô muito feliz, porque não é só falar de carreira, mas é poder trazer a carreira para a vida real, porque a vida real é muito mais do que falar de carreira. Eu sou uma economista que mudou completamente o percurso da carreira, trabalhei muito tempo em TI, depois de fui trabalhar em recursos humanos, e nesse mundo de recursos humanos eu cuidei de várias áreas de negócio, sempre multinacional. Meu último mundo, parte corporativa, foi uma empresa brasileira, uma startup que cresce muito suplemento, mas a mudança de indústrias, ou seja, trabalhei com tecnologia, trabalhei em finanças, trabalhei em manufatura, fez com que eu tenha, né, esse olhar muito global, e isso ajuda bastante na hora de tomar decisões de mudanças, porque a mudança não é uma coisa tão simples como fala, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas de qualquer maneira, esse é um viés que é muito forte pra mim, quer dizer, você conseguir falar, puta, eu me reinvento, eu mudo, mas eu mudo acreditando que naquilo vai funcionar. E aí você consegue fazer com que pessoas entendam, façam e toquem também essas mudanças. Não, que bacana. E é uma super consultora. E pra gente, que muita gente assiste aqui do mundo de CX, ela tinha numa outra empresa uma carreira que era CX, jurídico... Facility, recursos humanos... Então é bom que encaixava tudo, é super bacana, mas... E o papel do executivo, né? Eu acho que o papel do executivo também te dá uma boa bagagem, porque eu tenho uma frase que ela é muito real. O executivo é muito sozinho.
Quanto mais você sobe, mais Mais sobe, exato. Essa é a frase que eu tenho certeza, porque eu vivencio e muita gente vivencia. A decisão, ela nunca é tão fácil e quanto mais você tá numa carreira mais alto, mais sozinho você fica. Você falar pro conselho, o conselho, cara, eu quero tirar esse cara. Você fala pra baixo pro time, o time fala assim. Você fala em casa, você fala assim, vai. Assim, vou compartilhar com quem, né? Mas esse é um bom gancho, porque vocês sabem que a gente gosta de pegar de inspirações com quem conversa e tudo isso. Bacana. Como é que a gente vai fazer? Você quer fazer a primeira ou faça a primeira, você faz a segunda? Pode fazer a primeira, eu faço a segunda, mas eu tenho uma engatilhada. Já tem mais. Mas antes de fazer a primeira, vamos só pra gente garantir. Como vocês costumam ser chamadas fora do mundo corporativo, mundo do dia a dia? Você tem algum apelido, as pessoas, enfim... É só Carol mesmo? Tem alguma outra forma que a turma costuma te chamar? Não? No meu caso, Muna, ou é que São Paulo é Mu, né? Tudo é reduzido. Meu nome é Muna Catarina, mas o pessoal me chama muito de Mu, porque é mais fácil. Vai reduzindo. Vai reduzindo. Exato. Mu. Meu apelido de faculdade é Lilo. Do Lilo e Stitch, sabe o desenho da Disney? Uma havaianinha, pequenininha. Caramba, ela é a sua Então cara. tem... Oh. Olha agora! Ou até alguns amigos me chamam de Lilosa. Que amor! E agora o Loza entrou por quê? Lilosa maravilhosa, segundo Aí sim. Aí. Tem um monte de apelido, eu não tenho. Tem apelido sim em casa, mas não, apelido aí já é demais, entendeu? Não, aí já é demais. Ou então, quando chama nome e sobrenome, fala assim... O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado, né? O que eu fiz de errado? A casa caiu, a casa caiu. Quando eu falo em casa, Lívia, eu penso, eu fiz algo. É. Algo, veio uma bomba aí. Porque ninguém me chama de Lívia. E aí, às vezes, mandam no WhatsApp. Lívia, eu falo, gente, a pessoa tá chateada aqui. O que aconteceu, né? Me chamar de Carolina é igual, meu. Muna Catarina, meu nome é Muna Catarina. Fala, como? O quê? Alguma Socorro, coisa. Alguma gente. coisa. Ou então, quando você tá na rua, alguém chama nome e sobrenome, você simples. Deve ser da época da escola, deve ser da época da faculdade, deve ser Quer me assim, nome e queimar, né? Quer sobrenome. me queimar, pois é. Boa. Vou primeiro? Pode ir. Então, assim, o que a gente gosta aqui de... Então, eu vou fazer uma pergunta quase que padrão que a gente gosta de fazer aqui também, mas depois a gente vai misturar tudo. Que hoje, enfim, grandes profissionais, reconhecidas, enfim, referenciadas no mercado. Mas como é que era a origem de vocês? Tipo assim, como é que era lá no início? O que eu queria ser quando crescer? Eu ficava imaginando assim, eu queria ser uma grande executiva, eu queria ser uma grande executiva, palestrante e tudo isso. Ou não, putz, eu queria ser modelo, eu queria ser... Professora, porque as carreiras mudam tanto agora recentemente, né? É verdade. Mas naquela época, assim, como é que eram vocês menores, assim, as origens que te ajudaram, assim, o que eu queria ser quando crescer? Porque acho que dentro do nosso mercado, e esse mercado vem tanta transformação de carreira, independente de quem está começando, não começa por um lado, depois vai para um outro, depois vai para cá. Não gosto mais de falar de... O que será que você quando crescer por idade? Porque aqui já teve gente primeira promoção aos 13 anos, já teve gente primeiro salário aos 12, já teve um monte de coisa diferente. Então, assim, idade já não dá pra... Assim, lá no início. Parâmetro, né? Lá no início. O que vocês sonhavam em ser? Ou o que vocês começaram a ser lá dentro da origem de vocês? Posso começar? Claro. Eu gosto de falar sobre isso, porque eu venho de uma família de portugueses, russos, japoneses e italianos. Se eu fosse ter todos os meus sobrenomes, eu seria Carolina, Nucci, Braga, Ergorova, Nishamamoto. Mas é só Nucci Nishamamoto. Mas o japonês pega, né? E a educação japonesa, ela te ensina a ser assim, né? Na unha você tem que ter uma previsibilidade. Mas aí quando eu cheguei com 12 anos pro meu pai, eu falei assim, pai, eu quero ser jornalista. Ele quase morreu, né? Porque pro pai japonês, o que ele quer? Ele quer que seja médico, engenheiro, advogado. Ele vai falar, quanta opção? Engenharia tem várias, né? Desde que seja essas três opções. Né? Você pode ser qualquer coisa, desde que seja essas três. Se não puder, dentro dessas aqui. E eu queria ser jornalista de automobilismo, porque eu assistia a Fórmula 1 desde Cutuquinha. E meu negócio era cobrir Fórmula 1 com Galvão Bueno e Reginaldo Leme. E meu pai falou, você está maluca, vai morrer de fome. Os anos se passaram, ele achou que era só uma loucura, assim, né? E com 15 anos, eu falei, pai, quero ser jornalista mesmo. Aí ele falou, então você trate de arranjar um emprego. Se você arranjar um emprego antes, quer dizer que você presta para isso, aí você pode prestar a faculdade. E aí eu escrever texto de automobilismo. E as pessoas... Eu comecei a publicar... Olha, isso denuncia a minha idade, tá? Porque eu publicava em fórum de automobilismo. E aí caiu meu texto... Tem fórum hoje ainda. Fórum... Nossa, mas assim, lá dos primórdios... Meu apelido no fórum era Carolzinha Speed Girl. Depois, pessoal, já procurem aí. Já procurem, mas já lá de 1940. Deve ter coisa aí.
E aí caiu meu Ainda texto. ainda tem se jogar numa pesquisa, deve Acho que aparecer? Não, faz muito Posso falar, tempo. a internet. A internet acha, né? Acha. Pois é. Acha. E aí caiu meu texto na mão do assessor de imprensa do Luciano Burti, na época. E ele me chamou pro meu primeiro estágio, eu tinha 16 anos, né? Mas tudo pra contar isso, porque eu falei, nossa, eu tenho tanta certeza, eu Do que eu enfrentei quero. meu pai, que eu vou ser jornalista, e aí eu vou entrar na faculdade com 17, vou me formar com 21, vou encontrar o amor da minha vida aqui, pra me casar aos 22, 23, com 25 eu tenho a primeira filha. Sabe assim, eu tinha essa visão tão desenhadinha, falhou miseravelmente. É isso que eu ia perguntar assim. Começou, mas será que deu Não, tudo aí certo? depois o bagulho caducou, né? Depois que eu trabalhei 4 anos como jornalista pra ter certeza que Deus me livre não era o que eu queria. Deus me livre. Não, perdão, jornalistas. Não, eu adoro escrever, eu adoro, né, falar, me comunicar, mas você escrever sobre o que você quer, É do difícil. jeito que você vê, é muito difícil, né, numa carreira de jornalista. E eu vi que, nossa, aquilo é uma incongruência pra mim. E aí eu falei, putz, quer saber? Vou fazer engenharia mesmo. Que E aí trocou, começou, né? e depois mudei, né? Vou contando depois Não, das mas a mudanças. gente vai falar do corte, mas eu tô tentando resgatar, e aí quem tá acompanhando a gente sabe, enfim, já passaram mais de 100 executivos aqui, mas eu acho que ninguém, não sei se de repente a Muna vai acontecer também, que passou por uma experiência dessa da orientação dos pais, falou assim, cara, estuda e depois vai. Foi a primeira, falou assim, primeiro trabalho, e se você realmente se tiver jeito pra isso, estuda. Acho que é a primeira vez que Vez primeiro você tem jeito pra isso, depois você se especializa, né? Mas eu nesse achei conceito, né? muito legal, muito Ó. interessante, porque a dedicação e o investimento que você faz numa universidade, para depois você se arrepender, que é o que acontece com a maioria das pessoas, eu acho que para causar um trauma ali é muito mais fácil esse caminho do que o caminho assertivo do seu pai. Pois é. Eu achei o máximo. Pois é tipo, primeiro mora junto, depois casa. Não, assim, e no final eu acabei indo pra faculdade, tá? E aí larguei na metade, mas pelo de menos qualquer forma, tinha começado ali. eu já comecei antes, E né? tudo bem testando, depois você né? descobrir uma coisa que você tinha testado e não deu certo. Nada é pra sempre, tá tudo É. bem, né? Achei muito legal. Mas foi- Bacana. Olha que início legal. interessante. E aí, lá no início também, é o que eu quero? Pois é, eu vou pegar o gancho da família. Eu fui criada pelos meus avós maternos e pela minha tia. Avós maternos, antiga Iugoslávia, Aham. vieram pós-guerra pra cá e eu fui criada numa educação muito rígida. A minha avó dizia uma frase que é muito antiga, mas que é real: você tem que estudar para ser independente. Mulher que é dependente de qualquer pessoa, qualquer situação, tá tudo errado. E a educação é a única coisa que eu posso deixar para você. Porque eu vim de uma guerra, e se a gente não tivesse educação, meu avô tinha muita educação, meu avô teve menos acesso, não ia conseguir sobreviver. Então isso era, e ela, como todo mundo mais tradicional, o sonho que eu fosse médica. Ó. Porque minha mãe foi fazer medicina na Iugoslávia, minha tia que me criou era médica, então minha família é muito de saúde. E eu queria fazer economia. Eu fiz economia. Eu queria trabalhar com mercado financeiro, mesa de operações. Esse era o meu desejo. Meu sonho de vida Isso era trabalhar. novinha lá, você via aqueles números, isso novo. 7, 8 anos eu já queria. Eu brincava de banco imobiliário, não brincava de boneca. Oh, O que eu gostava, eu era muito sozinha, porque minha família eram pessoas muito mais velhas, né? Então não tinha primo, não tinha irmão. Depois tive um monte, mas de outros casamentos dos meus pais, mas eu era muito sozinha. Então eu gostava de banco imobiliário. Brincar com o dinheirinho, não sei o quê, era o que eu queria trabalhar. Mercado Nasceu pra ser financeiro e rica, economista. E eu fiz economia. Mudei depois minha carreira, enfim, mas assim, é o que eu queria, eu tinha certeza. E eu sabia exatamente onde eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar com commodity, mercados futuros, queria trabalhar na BMF. que isso? Isso era exatamente o que eu tinha como desejo de vida, de carreira, de tudo. E teve algumas mudanças aí pelo caminho, enfim. Mas o primeiro lugar que você estagiou, trabalhou, foi com o quê? O primeiro emprego? Foi em banco. Já foi em banco. Que Já demais. tinha começado a faculdade, depois foi pra Já banco ou foi? tinha. É que minha história. Talvez. Vou contar pra vocês rapidamente. Eu planejei muita coisa. E eu mudei muita coisa no meio do caminho. Eu não planejei ter filho tão nova. Eu fui mãe com 20 anos, quer dizer, 21 anos. É o grande amor da minha vida. E a mudança, ela é muito grande quando você tem filho. O mercado se fecha para você. Você escolhe um mercado preconceituoso que ele fala, eu não te quero. Porque você é mulher, porque você tem filho. Eu me formei com 23. Você está acima do peso. E eu não acho que você é uma pessoa que vai ter flexibilidade para trabalhar no mercado financeiro. E eu fazia muito programa de trainee na época. Muitos programas de trainee. Chegava muito, em alguns na última fase e escutava isso e falava, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Não, você não vai entender, mas é um jeito... E é interessante porque esse preconceito que já existia, eu tô falando de 97, me fez ficar um ano no mercado sem conseguir trabalhar. Eu trabalhava como... Eu era monitora na universidade, porque foi o trabalho que eu consegui, mas eu não consegui ir pro mercado financeiro. Ó. Em mercado nenhum, as portas fechavam.
Ou porque é isso, ou porque é aquilo, ou porque é mulher, porque tem filho, porque é acima do peso, porque eu não quero, você não serve. Porque essas características suas vão fazer com que as portas se fechem pra você, tá? Porque você é devagar, porque é o preconceito que existia. E aí decidi mudar minha carreira completamente. Mudei e fui pra outra área, fui trabalhar com TI. Entendi. Fui trainee de TI e tal, enfim. Aí tem uma mudança que daqui Aí a pouco que migrou, né? Tal, exato. Mas nesse início, o primeiro foi essa como monitora lá da... Foi o primeiro... Exato. Como monitora lá do... Em economia internacional e economia do setor público. Eu acho muito triste quando eu vejo relatos reais, né? Porque uma coisa é você ver na TV e achar que aquilo está distante de você. Quando você vê relatos reais de mulheres que tiveram a porta fechada por algo tão insignificante. Que você ser mãe, na verdade, eu acho que isso torna uma pessoa mais responsável, uma pessoa melhor. Oi, você recrutador. Você tem um objetivo na vida. Acho que as pessoas que não têm filho, nada contra, meu gente. Mas eu acho que a gente tende a lutar mais. E esse tende a lutar mais vai trazer mais resultado para o trabalho. Porque você pode menos ficar desempregada, você pode menos não dar um bom exemplo. Então, é um preconceito muito triste. E foi exatamente o que vi na minha vida inteira, assim, a minha intensidade de trabalho sempre foi muito grande. Mona, você é workaholic. Não, eu não sou. Eu sempre tinha que fazer a mais, de verdade, trabalhar muito mais para mostrar que qualquer preconceito que você tem, qualquer rótulo que você coloque, ele não é real. Não é real. Ele não é real, porque eu não quero que seja real. Não quero. O meu filho nunca foi um problema. Nunca, pelo contrário. Não, ele foi exatamente a minha força para não desistir, nem da faculdade, nem de ir atrás, nem de correr, nem de aceitar desafios que eu tive, enfim, várias histórias na carreira. Nunca foi. Como não foi ser mulher. Sim. Mas eu acho que o que mais impressiona não é nem o que eu vivi em 97, 98. Me impressiona que a gente vê isso hoje. Eu acho que me incomoda é como é que os anos passam e você ainda vê. Encontra. É real. Isso é real. E não importa o nível que você tá. Você tá no básico, você tá no C-level, não importa. Você vê, você escuta. Sim. Se você não escuta de maneira direta, como foi na minha época, você escuta de uma maneira muito indireta, muito ruim. Você me lembrou, assim, quando a gente fala desse assunto, eu acho que toda mãe tem uma história como essa, né? E quando eu tava de licença maternidade, eu e meu marido, hoje eu sou marqueteira, né? Eu tatuo principalmente com marketing, meu marido também. Então a gente sempre teve uma carreira paralela. Que quando minha menina nasceu, ele estava num lugar, eu estava em outro, os dois falaram, putz, acho que está na hora de se movimentar. E a gente foi pro mercado, foi começar a aceitar as primeiras entrevistas e tal. E a gente, no mesmo momento, fazendo entrevista, a mesma mulher, mesmo lugar, né? E, você tem filha? E com quem que ela fica, né? Porque você vai terminar a licença, com quem que ela vai ficar? Ela vai ficar na creche. E se ela ficar doente? O que você acha que vai acontecer? Aí corta. Meu marido sendo entrevistado. Nossa, você é pai? Maravilhoso. Gente, a paternidade engrandece o homem. Que beleza, parabéns. Nossa, gente, isso aí que abriu um abismo pra mim. Porque eu acho Era a mesma pessoa? É que eu não sabia que você tinha uma relação. Não sabia. Não sabia. A gente tava prestando. Falar, gente, quem passou foda-se. Perdão. Sim. Mas é isso, né? E... Nossa, isso comeu... E quando eu me tornei mãe, foi quando eu comecei a entender um pouco mais sobre o machismo. Antes eu achava que era uma coisa assim, a mulher tem que trabalhar mais mesmo, não sei o quê, E aí eu comecei a sentir bem mais pesado. Foi depois que eu me tornei mãe. Isso foi, você falou, né, perto? Carol, isso foi há 7 anos. Era uma mulher entrevistando vocês? E uma mulher entrevistando. Eu sei que hoje eu sou a co-hosters, a entrevistadora, mas eu preciso muito colocar um ponto importante, que é o seguinte... acho que talvez eu não valha pra essa cadeira. Acho que talvez eu queira trocar. Conta a história. Pô, não, Amanda, acho que talvez eu não vou conseguir me controlar. Tô sentindo isso só agora. Eu tava recentemente numa empresa e uma mulher que se posiciona super feminista, uma mulher que se posiciona super... Mulheres, venham cá, estamos todas juntas, e eu tenho um pouco de receio desse posicionamento, porque eu acho que dificilmente ele é genuíno. Aconteceu exatamente a mesma coisa, e faz assim 6 meses, tá? 6 meses. Meu filho é uma criança extremamente saudável, graças a Deus. Meu marido, de novo, a propaganda, amor. Ele é um mega pai, ele é um puta pai. Ele é o cara que falava, ser pai é coisa de idiota, eu nunca vou ser pai. E aí ele pagou a língua, ele é um pai, ele é o pai. Então a gente compartilha muito. Eu não falo assim, ele me ajuda. Ele não me ajuda em nada, gente. Ele é pai também, tamo junto. Então esse negócio de ajuda a mulher, você que é mulher, não fale mais isso. Ele faz a parte dele. Oi, ninguém fez aquilo. Faz ou não faz, né? Ele deveria fazer, o meu faz, obrigado. E aí,
nesse dia, meu filho tinha que tomar uma vacina e eu queria muito dar em São Paulo. Eu moro em Jundiaí. E eu falei, bom, então o que eu vou fazer? Vou pro trabalho com ele em São Paulo, que era um dia de presencial, levo o menino pra tomar vacina na hora do meu almoço, depois ele fica na minha mãe, quando eu voltar ele volta comigo. E aí eu comentei, olha, na hora do almoço eu vou vacinar meu filho. E assim, a pessoa que era minha líder na época, ela falou, como assim vai vacinar seu filho? Mas não tem ninguém pra levar seu filho pra vacinar, não sei o que, não sei o que. Dias depois, um cara que trabalhava com a gente teve um compromisso com o filho e aquilo foi o máximo pra ela. Que lindo. Então assim, o pai levar pra vacinar é maravilhoso, tá? Só que já aconteceu também do meu marido precisar levar e falarem, nossa, mas por que você não leva? Então assim, são sempre 2 pesos e 2 medidas. E aí que falam, mas provavelmente foi um homem. Não se enganem, né? Mulher, eu acho que tende a fazer isso muito mais do que o homem. E essa parte dói também muito mais, né? Muito! E por isso que eu falo, eu fico surpresa. Quer dizer, eu tô falando de 97, 98. Onde algumas mulheres que eu reencontrei na minha carreira, que não sabem, que não lembram que falaram pra mim o que eu acabei de dizer. E eu falo, cara, você falou isso pra mim isso há 30 anos. Sim. E hoje tem um discurso muito bonito. Tomara que tenha mudado de verdade. Eu acho que isso foi importante. Mas oremos. Sempre tem espaço pra mudar. Mas é muito difícil você ver que uma mulher pega e fala uma coisa como essa. Quer dizer, fala... Não pensou. É um viés inconsciente. Claro que pensou. Tá lá. Tá lá e não sabe como lidar. Fato. Antes você até prepara já a pergunta. Assim... Houve evoluções, né? Acho que teve evoluções. A gente teve um cenário aqui do Rogério Garcia, um abraço, um CXO da Vero, que ele deu um exemplo. Enfim, eu tive, acho que tiveram várias mulheres líderes incríveis aqui que ajudaram na vida, que uma vez eu estava no processo seletivo e aprovou uma menina, e a menina ligou para ele, não, foi super bacana, você foi super legal comigo, eu queria te falar que eu tô grávida. Aí ele falou, não, legal, beleza, você começa semana que vem, coisa e tal, e depois, não, acho que você não entendeu, eu tô te comunicando que eu tô grávida. Sim. Não, ok, na próxima semana, enfim, a data começa, mas, enfim, tá todo o documento, mas ela falou, não, mas não tem problema, tá grávida? Aí ele falou assim, mas por que tem problema que você tá grávida? Até porque, acho que uma das coisas também que, existe ainda, então não vamos se enganar dizendo que não existe, mas também tem coisa de evolução, é assim, a gente tava falando isso até na gravação que a gente já teve aqui nesse episódio, que a gente já assistiu, viu? Gente, que a família, a maternidade, isso te traz um nível de aprendizado bizarro, que transforma a sua carreira. Sim. Porque não deixa de ser uma experiência de cuidado, de ensinamento, de aprendizado e de coisas completamente... Assim, a gente vai falar ali no meio, a gente fala de erros, acertos, mas eu acabei de dar um exemplo que teve comigo recém. Legal, então que todo mundo gostava, que não sei o quê, mas, cara, eu cometi um erro em casa. Chamei a atenção, meu filho tava com os coleguinhas no negócio de escola, eu chamei a atenção dele na frente dos coleguinhas e depois, assim... Cara, mas chamar atenção individual, elogio em público, aquelas coisas básicas que depois foi mal, brincando, mas assim, acontecem erros. Mas por que a maternidade, porque a gente fala muito... Uma vez eu tenho Miriam, que me conhece, me chamou para ser o mediador de um painel de diversidade. Eu falei, meu Deus do céu. Respirei fundo, mas vamos lá. E quando você foi conhecer as pessoas para falar de diversidade de verdade, que era um painel de diversidade, gera negócio, eu falei, graças a Deus. Porque, assim, aí que é um negócio super bacana, porque, assim, é importante realmente você ter esses perfis, porque o tema da empatia, né? A gente fala, gente, é impossível aquele papo de vou me colocar no seu lugar. Não. Para. A pessoa tem uma história de vida diferente, uma cultura e educação diferente. Mas você entender, você está aberto a entender, cara, o teu negócio, você vai melhorar como pessoa, você vai melhorar a tua vida, o teu negócio. Então, isso abre. Então, tem pessoas que ficam ainda tem esse preconceito, mas não entende que trabalharam com recrutamento e seleção. Um mega desafio das empresas de reter talentos. Com um tema simples de poder, cara, lá eu consigo levar para uma vacina e vou fazer minha entrega muito bem feita porque me respeita. Isso não diminui sua qualidade. Não, é o contrário. Isso te cria um vínculo muito maior para você fazer. Eu quero ficar porque aqui eu tenho apoio. E por que eu não faço? Você se reinventa, você dá um jeito, você pega e faz. Então, ótimos exemplos aqui para trazer. E acho que é legal, pessoal. Estão trazendo a realidade que elas viveram. Sim. E acho que a conversa aqui é ótima, porque assim, o mundo é mau, muito pelo contrário. Hoje não se apegar ao mundo é mau e fazer diferente, né? Sim. Mas manda aquela que você já estava preparando para dar um... A que eu estava preparando, depois agora eu já tenho outras, mas é que eu quero muito voltar no tema do nome, porque desde que você entrou no grupo, Sobe e Puxa, que eu vi lá seu nome, eu falei, de onde veio o nome Muna? E aí você começou a contar aqui nos bastidores, eu queria que você contasse, porque é muito curioso. E quando você começou a contar da sua origem, normalmente o que você vê? Lívia,
família italiana e portuguesa, a galera já estava aqui, me tiveram, meu nome é Lívia. Mas você tem uma origem muito diferente e o seu nome é muito diferente. Não tem duplicidade de RG, né? No seu caso. É a combinação. Conta essa história pra gente. De onde veio o Muna? De onde você veio? Bacana. Sérvia. Meu avô era de Montenegro, minha avó era da Eslovênia e minha mãe fazia medicina lá. Como toda estrangeira, ela se uniu. Eu tinha muitos familiares lá. Ela conheceu meu pai, que é árabe, que era Jordânia, Palestina. E meu pai fazia odonto. Meu pai teve um patrocínio do governo jordaniano para fazer odonto em Belgrado, na antiga Iugoslávia. Depois de um tempo se conheceram, eu nasci. Casaram, eu nasci. Muna. Aí começou uma briga, porque não era nome Muna. Meu pai queria nome árabe. Gente, meu pai é Hisham Hamad. Minha mãe queria Catarina, porque eu tenho história de Catarina da família desde a minha bisavó. E falou, não vai ser Muna, não, vai ser Catarina, vai ser Laila, vai ser... Aí decidindo que era Muna Catarina. Então, meu nome é uma junção de desejos, né? Então, assim, Muna, porque é árabe, beleza, por isso que o nome árabe tem muita relação sempre com coisas delicadas, eu etc. acho tal. maravilhoso. E aí, o Catarina, que eu digo, eu vou falar pra minha mãe, não existe Muna Catarina. Existe Muna, no Oriente Médio, lugar. Existe Catarina. Com a Muna Catarina, aí a chance que tem é muito baixa. Então foi esse o motivo. E eu nasci na Sérvia, quer dizer, na antiga Iugoslávia. Vim pequeno pro Brasil, vim morar com as avós maternas porque meus pais não conseguiam cuidar de mim. Então era um país comunista, onde não tinha a facilidade de ter escola, de ter lugar para deixar a criança. Minha avó, na época, ela falou, eu vou ficar com a Muna até você conseguir ter condição de criar. A sua avó que você se refere é a sua avó paterna. Materna. Que morava lá. No Brasil. Ah, então você veio pra cá pra ficar com ela. Exato. Depois de 45, depois da Segunda Guerra Mundial, meus avós maternos mudaram pro Brasil. Tiveram 3 filhos. Um dos filhos foi minha mãe. Que legal. E vim pra cá pra, teoricamente, ficar com meus avós maternos até meus pais se formarem. Eles, antes de se formarem, se separaram. Meu pai mudou pra Alemanha, onde ele mora até hoje. Meu pai mora em Dortmund. Fica entre Alemanha e Jordânia. Minha mãe casou com meu padrasto, que é africano. Por isso que eu tenho um monte de irmãos de diferentes pais. Quer dizer, diferentes casamentos. Gente, é uma família muito mista. É maravilhoso. É bacana. E por isso que eu disse no começo que talvez a minha cabeça de entender melhor o outro, não me colocar no lugar, porque eu concordo com você. Eu não acho que tem que se colocar no lugar da pessoa. Você tem que entender a pessoa e ter amorosidade com ela. Isso aí. E aí você consegue sim ajudar, você consegue sim estender a mão e pegar. E aí veio o meu nome. Quer dizer, todo esse mix aí de combinados. Em conjunto, ó. Nem eu nem você, vamos dois. Né? É isso foi isso aí, mesmo, que foi demais. exatamente isso. Que boa. Demais. Eu tive uma líder maravilhosa, a Sabrina Salgado, que hoje ela trabalha na Latam e trabalhamos juntas na Record, e ela me ensinou um negócio assim, numa reunião, ela falou uma frase que ficou para minha vida e eu acho maravilhoso, que é entendermos que cada pessoa, não só da nossa equipe, né, mas em geral, cada pessoa é um universo completo, um universo inteirinho. Então, quando a gente tem empatia para se colocar no lugar do outro, a gente consegue lidar muito melhor com as situações. Então, padrão de o que você pode fazer por um funcionário e pelo outro vai existir, né, numa empresa. Você não pode ser muito mais legal, passar a mão na cabeça muito mais de um do que do outro. Mas se você parar para entender que aquela pessoa é o universo todinho, seu nível de empatia muda. Porque a gente não tem como se pôr no lugar do outro. A gente faz isso por empatia, mas a gente só sabe realmente quando a gente sente na pele. Então, eu acho isso maravilhoso. Fato. Eu adoro falar sobre empatia justamente por causa disso. Eu acho que tem muita simplicidade, assim, tem alguns pensamentos simplistas em relação ao tema, né? Então, se coloca no lugar do outro, abraça a árvore e tal. Mas ser empático é difícil para chuchu. E eu sempre falo que o lado mais difícil da empatia é a generosidade de entender a perspectiva do outro. Porque o nosso cérebro é programado para instintivamente julgar. Eu tenho um conjunto de noções preconcebidas, meu sistema 1 vai julgar. Então, principalmente em momentos difíceis, eu vou julgar. Falar, putz, tá vendo? Esse povo, nossa, folgado, não faz nada. O que tenho que fazer e não sei o quê. E pra mim, o hack da empatia, pra você conseguir pelo menos partir da melhor história, você fala, bom, eu não sei ainda, então não posso supor o pior. Porque ao não saber, o padrão é supor o pior.
Mas se eu quiser quebrar o padrão, intencionalmente eu preciso usar o hack da curiosidade. Então, menos julgadora, mais curiosa, eu preciso parar para perguntar. Perfeito. Perspectivas diferentes. Eu tenho essa visão. Outras perspectivas que não a minha, tem outra. Para eu conhecer o outro, eu preciso perguntar. Então, você sai de um lugar de eu acho para um lugar de me conta. Perfeito. E isso é, assim, olha, 80% dos problemas corporativos e pessoais resolveriam com simplesmente parar e falar, bom, deixa eu ver primeiro se é isso mesmo. Boa. E curiosidade construtiva, né? Porque a curiosidade por fofoca é horrorosa, mas a construtiva é muito bacana. Porque você fala, cara, eu quero entender, me conta. É melhor perguntar, né? Vamos lá, pergunta. Deixa eu pegar e vamos construir agora um caminho que eu consigo, ou 2 caminhos. Nem tudo é tão desse jeito. Puta, sempre vou seguir esse caminho aqui. Boa. Não, cara, existem 2 caminhos. 3, você pode escolher qual deles é melhor pra você para este momento. Sim. E a gente não imagina muitas vezes, eu tenho cada dia mais essa certeza, o que as pessoas têm por trás de um rosto, de uma roupa, né? Eu participo, estava conversando no caminho com a Carol, que eu participo de muito grupo de constelação familiar, e aí você vê umas situações muito tensas acontecendo, e eu falo, gente, eu não fazia ideia que uma determinada pessoa passava por isso, né? E às vezes não. Todos os dias nas nossas equipes vão ter pessoas que estão com uma dificuldade porque estão passando por algo que a gente não imagina. É um familiar doente, é uma falta de dinheiro, é um filho. Sem dúvida. E a gente nessa posição de líder, quanto mais empatia, eu acho que mais rica e mais saudável fica a nossa relação, né? Olha essa linha de perguntar. Até porque, assim, foi legal que, como o tema familiar tiveram diversos cenários, a gente está falando aqui nos bastidores diversos cenários, nesses momentos iniciais, você precisava tomar alguma decisão, quando vocês tomaram a decisão de carreira, quando precisava tomar alguma decisão de mudança, quem é que vocês buscavam para... Eu não vou nem chamar de inspiração nesse momento, vou chamar de... Conselheiro. Vou chamar de conselheiro, assim... Porque conforme vai passando o tempo, você amplia mais conhecimentos, você consegue ter mais, mas óbvio que lá no início, assim, cara, eu preciso tomar uma decisão. Eu vou perguntar pra quem? Não necessariamente sou obrigado a cumprir, porque aí você vai para outros caminhos. Por quê? Porque, acho que eu já repeti, não sei se já falei hoje aqui, já falei quem só conhece o Brasil, quem sai das capitais, porque, enfim, é outra coisa. E tem muita gente ainda que ainda acha que, assim, para ser um conselheiro ou para alguém ajudar, tem que ter vários estudos, tem que ter isso, tem que ter aquilo. De repente, a pessoa mais simples, humilde, pode te dar muito... Acho que o melhor conhecimento da vida que você tem pode estar nas pessoas que são mais simples e mais diretas. Então, nesses momentos, quem vocês buscavam para, assim, na hora de uma tomada de decisão, na hora de uma reflexão um pouco mais... O que vai acontecer da minha vida ou dessa decisão? Quem é que vocês buscavam? Porque, assim, por ser uma família... grande, né? Uma família de várias opções, ou buscavam várias, mas sempre tem um que acho que esse caminho aqui me dava cutucada diferente. Quem era? Quer começar? Pode ir lá. Eu vou dizer de 2 momentos, talvez os mais desafiadores da minha vida. Quando eu engravidei. Eu tinha uma história de vida onde minha mãe engravidou, né? Quando eu estava em outro país, eu nasci e ela tomou decisão naquele momento que eu viria morar com meus avós. Ela tomou uma decisão e tudo bem, eu respeito e eu acho que a gente tem que respeitar a decisão do outro. Sim. É fácil você viver sem padrão, que é mãe e pai, longe? Não é fácil. Né? Você tem que entender e tentar, de alguma maneira, lidar com isso durante a vida. Quando aconteceu comigo uma coisa muito similar, eu namorava meu ex-marido, a gente depois casou, a gente separou. Quando o Nicolas nasceu, meu filho, eu tinha que tomar uma decisão. O que fazer? Porque minha avó me ofereceu na época a mesma coisa que minha mãe. Quando o Nicolas nascer, se você quiser, deixa ele aqui com a gente fica com ele até você se formar. E você se formando, você pega e decide o que você vai fazer. A certeza que eu tinha 2 certezas. Eu não queria deixar o Nicolas com ninguém, ele ia ficar comigo para onde eu fosse. E eu ia me formar, ia trabalhar e eu ia conseguir ter uma carreira. Eu tinha certeza disso. Agora, eu não conversei com ninguém. Na verdade, eu me inspirei na minha tia que me criou como filha também. Ela sempre lutou, sempre correu atrás. Ela falava assim, olha, não pode desistir. Porque se você desiste, você deixa de lado oportunidades que você pode ter para a tua vida inteira. E a força está aí. Você não desistir. Claro que não é fácil. Óbvio que não é fácil. Claro. Mas quando ela falou isso pra mim, e ela falou em diversos momentos, isso é uma coisa que eu lembrei e falei com ela. Eu falei, cara, eu não vou desistir. Eu vou deixar de ser aquela sobrinha, neta criada numa redoma de vidro, porque eu era criada assim por eles, e vou aceitar o papel de mãe. Eu vou fazer o papel de estudante e o papel de trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Eu fui trabalhar em banco.
Mas, Muna, como é que você fazia? Cara, fazia. Estudava, trabalhava, fazia. Essa foi a primeira reinvenção que eu fiz. E a ajuda foi porque eu falei, pra quem que eu peço ajuda? Não tem, naquele momento não tinha porque... Gente, eu tinha 20 anos, tinha acabado de fazer 21 anos. A opção não era, pra mim não era. Eu não queria que meu sonho mudasse. Perfeito. Eu queria continuar e esse foi um caminho que eu segui muito pra minha carreira. E você viveu aquilo e você falou assim, não quero, eu posso fazer diferente. Exato, posso. E fiz. E assim, isso eu segui pra minha carreira em diversos momentos, mas também quando alguém pergunta pra mim, onde que você arruma coragem? Eu falei, mas você também tem coragem. Coragem vem de você, cara. Tá dentro da gente. Você tem que ter coragem. O medo não tem que ser uma opção. Tem que ter... Óbvio que o medo pode te brecar pra uma coisa ou outra, tá bom. Mas ele tem que ser ele tem que te ajudar, impulsionador, pra você falar, eu não vou desistir. Porque o mercado de trabalho, ele é desafiador todos os dias. Ele te testa todos os dias. Não, e um ponto importante que acho que da sua resposta é que assim, por mais que você possa buscar ou não, a decisão é sua. Não é que você teve uma vida ruim, assim, foi bem criada pela sua avó e tudo, mas você entendeu que pela experiência de vida você não queria que você poderia seguir uma receita de bolo que poderia dar certo e grande produção, mas não quero no meu filho isso, então a decisão é sua e independente, assim, uma mulher jovem de 20 anos para poder fazer isso. Poucas teriam essas coragens. E agora eu tô pensando legal, né? o quão... Nunca tinha pensado sobre isso, acho que tão fortemente quanto veio assim uma ficha agora, conforme você foi falando, eu chego a ficar emocionada, porque acho que até a gente morrer, a gente vai precisar do conselho e do caminho das pessoas. Só que a partir do momento que a gente tem filhos, e nós 4 aqui temos filhos, a gente também passa a ser o ponto de referência. Então hoje, sem vírgula nas palavras, que exemplo foda você é pro seu filho, né? E você pros seus filhos, e a gente tem que se esforçar para ser o bom exemplo. Perfeito. Então, gente, mais uma vez, sermos pais, né? Não só quem é mãe, mas quem é pai, eu acho que gera uma responsabilidade, para pessoas que são boas, né, gente? Tem pessoa que é ruim, que vai dar em nada e vai ser... Aí não é. Mas o quanto a gente quer sempre ser melhor. Porque eu não quero que o Pedro olhe pra mim ou os seus filhos olhem pra você, né? Os nossos filhos olhem pra gente e falem, putz, não quero ir pra esse caminho aqui. Olha minha mãe, é meu pai, né? Então, que demais. É verdade. E você, Carol? Eu tenho uma família bem diferente, né? Meus pais se separaram quando eu tinha 11 anos, mas se mantiveram muito amigos. E hoje se casaram novamente, né? Já há muito tempo. Com outras pessoas? Com outras pessoas. E são todos muito amigos. Que maduros. Quinta-feira a gente vai pra praia todo mundo junto. Olha lá. A gente passa Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães. A sua mãe, o marido novo, seu pai e a mulher nova. Que legal! E a gente é muito... Tipo, eu entrei com os meus 2 pais no meu casamento. A gente foi pra praia agora. Gente. A gente vai lógico. A gente passa Dia dos Pais, Dia das Mães. Minha filha tem 6 avós. Que demais. Às vezes eu vou com as minhas mães ao shopping, aí eu fico, mãe, e é engraçado, porque até que às vezes elas são um casal, né? Porque estão comigo, né? Eu e minha irmã, que é de um casamento, que é do meu pai com a minha madrasta, também considera a minha outra mãe como mãe também. E meus irmãos, que é um de cada lado, que se consideram irmãos, é uma família muito maluca. E muito especial. Muito especial. Muito especial, que lindo. E é um privilégio... que cada dia que passa, eu tenho certeza que é o maior privilégio que eu tenho, porque eu venho de um ambiente de muito amor, né? Deles, pra mim, assim, é um amor que até hoje eu não sei se eu tenho a maturidade de ter, que é, putz, não tá funcionando, vamos terminar antes que o amor acabe. E foi isso que eles fizeram. Eles falam, puta, a gente se ama até hoje de outras formas, né? Esse foi o melhor apoio que eu pude ter. Eu não segui a carreira de nenhum dos meus 4 pais. Tenho um pedacinho de cada, de alguma forma, porque eu fiz engenharia química, minha mãe 2, né, fez engenharia química, meu pai teve uma influência muito grande na minha infância e tal, mas acho que o principal era apoio para tomada de decisão. Não necessariamente eles iam falar assim, nossa, Carol, vai para A, vai para B, mas eu te suporto, eu te aguento aqui. Isso posto, putz, eu segui, né? Com esse apoio, eu senti a autonomia de tomar a decisão que eu precisasse. E isso é outro privilégio, né?
a tal ponto que, putz, é tão avançado na carreira que putz, aí cada vez mais, principalmente depois da maternidade, você fala, bom, beleza, agora sou eu mesma, né, e minha filha, né? Então, você fala, pô, eu vou segurar a banca porque eu quero ser o melhor exemplo para minha filha que eu puder ser, fazer parte de um rolê massa para que quando ela vá para o mercado de trabalho e tal. Então, isso me guiou de várias formas, o que não significa que eu fiz tudo sozinha. Eu acho que eu fui aprendendo a criar uma rede de apoio em volta que extrapola o familiar. E eu acho que isso faz muito bem para todo mundo no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, 1 ano atrás eu passei por um momento difícil profissionalmente. Uhum. E a quantidade de apoio que eu tive foi fenomenal. E é aquilo que fala assim, pô, eu tomei um tombo. Não importa se eu tomei uma rasteira ou eu mesma que caí. O que importa é que eu tô no chão. Mas um ponto é eu querer levantar. Mas nada contra eu ter um povo falando, levanta aí, vambora. Que a vida, vambora. E se cercar dessas pessoas vai muito além do ambiente competitivo, que às vezes a gente tende a achar que o trabalho tem suas pessoas aliadas, pessoas que você ajuda, que te ajudam, enfim. E esse, pra mim, é o apoio que eu tenho hoje pra fazer qualquer coisa. Não, e façam, gente, façam conexões genuínas. Porque quando acontece isso, que acontece isso, algumas pessoas falaram assim, você saiu da Oi, você podia ter brincado, você podia ter ficado rico, porque banco, telecom, tudo que é muito volume, né, muito dinheiro, enfim. Coisa que você não tem nem noção do dinheiro, que é dinheiro de papel, né, mas... Sim. Então, assim, eu brinco com todo mundo, se você olhar minha conta, vai todo mundo querer me ajudar. A gente fez muita conexão. Alô, patrocinador! Né, vai ajudar. Mas você fez grande amizade, porque, assim, reuniões, pau comia e acabou a reunião, vamos todo mundo pro bar agora, vamos seguir isso. Porque depois você sai do mundo corporativo, aquelas pessoas, depois você não tem, a gente estava até falando sobre, depois você tira o teu crachá, e fulano não é mais da empresa tal, tudo bem, vamos marcar um shopping, tô com a agenda ferrada, e não consigo mais. Mas o engraçado é que, assim, óbvio que teve casos, mas foi exceção, quando eu saía, assim, todo mundo, continuei tendo relação com todo mundo, ao ponto de um presidente de uma empresa que muitas pessoas não têm uma relação, tem ótima, e falou, se der problema, você me avisa, não tem carro, tem vaga aqui, mas eu vou dar um jeito de contar durante X tempo aqui para poder te ajudar. Então, assim, esse exemplo que você traz o que você gera de conexão, seja na sua família, ou seja dentro do seu ambiente como um todo. E eu prefiro que todo mundo deva favor e que nunca precise usar, porque você gerou... A Roberta gosta de falar muito isso de conexão genuína, porque esse tipo de rede de apoio é importante e não necessariamente só profissional. Porque o que eu vivi aqui, eu gosto de repetir. Para mim, ano passado foi o ano que eu mais aprendi na minha vida com as histórias que passaram por aqui. Transformador. Sou uma outra pessoa. Fato. E de vez em quando as pessoas buscam algum tipo de relacionamento... seja com algum tipo de interesse que não é que ok, também, assim, eu tenho aqui meu business, eu preciso ter, mas de repente aquela pessoa que você não gera negócio, mas ela pode trazer ensinamento pra tua vida que vai fazer muito melhor, que assim, não teria negócio que te pagasse isso. Então quando vocês falam de apoio, né, com suporte, isso faz muita diferença. E mais uma vez, para quem tá assistindo a gente, a maior riqueza são as pessoas que a gente tem, né? Então acho que todo mundo, as pessoas que a gente conhece, né? Não é nem o dinheiro e tudo isso. Mas aqui são dois exemplos de grandes profissionais que em nenhum momento falam assim, eu sou a foda. Não, muito pelo contrário. Eu tive rede de apoio que sempre me ajudou, tomei as minhas decisões, mas é importante você ter pessoas conectadas, verdadeiras junto com você. Aquelas pessoas, eu sou fera, sou sozinho. Não existe. E uma coisa muito interessante que eu já vivi várias vezes pegando esse gancho é que muitas vezes nós, no papel de líderes, somos a rede de apoio de muitos dos nossos liderados. Exato. Então já aconteceu muitas vezes de ter tido funcionários que me consideram assim a mãe deles. E eu penso, gente, tem idade para ser mãe dessa pessoa? Mas o Kaique, por exemplo, um funcionário muito querido, Kaique, beijo, vou te mandar o link deste episódio. Ele fala, você foi minha mãe por muitas vezes, porque assim, ele tinha uma família menos estruturada e ele não tinha apoio ali dentro de casa para muitos temas que ele vivia. E por mais que fossem temas novos para mim, de desafios que ele me trazia, era uma forma de não estar fazendo aquilo porque ele é meu funcionário, eu tenho que ajudar porque ele vai entregar mais, mas está dentro de mim servir aquele buraco que ele tem, aquela lacuna, e conseguir cobrir aquilo para eles.
E aí vem a pergunta que eu queria fazer É isso para que eu ia vocês. falar, manda aí, vamos lá, manda outra, A vamos pergunta turbinar. é: se vocês já passaram por situações onde vocês tiveram que ser o apoio desses funcionários, e como é difícil também a gente não romper as barreiras que a gente tem que ter, né? Quando a gente está falando de uma carreira, entre você ser tão próxima de para não falar que você está puxando o saco, mas saber apoiar, entender e ter empatia. Então, se vocês tiverem exemplos, seria muito legal de pegar vocês assim, pega um contarem. caso assim que, putz, esse aqui deu errado, esse aqui deu certo. Exato. Que, assim, aí tem vários, né? De erros tem um monte, mas Mas eu acho que elas têm cara de quem vai ter acerto também. Não, acertos muitos, né? Contem. Vai lá, Mona. Essa é assim. Ih, nós só tem que pensar mais um pouquinho. Vai você primeiro nessa aqui. Sabe A que gente mudando. eu não achei que você ia perguntar, mas porque eu ia comentar. Para você conseguir fazer isso, tem que ser próximo das pessoas. E parece que isso parece óbvio, não é. A pessoa, o líder, precisa entender que tem que ter proximidade com a equipe e fazer gestão real. Porque você não consegue fazer isso, não. Se você não dá abertura para o outro com limites, esse outro, essa outra não vai chegar para falar com você. Verdade. E essa proximidade já tem que ser verdadeira para eu sentir que é uma proximidade que eu posso ter apoio. E aí, eu, passando para você a segurança do apoio, eu tenho que colocar limite na relação. Claro. Porque senão eu vou tirar como mãe mesmo. Sim. E o problema não é te ver como mãe, é não ver o limite da relação profissional com a pessoal. E eu sou muito próxima, eu gosto muito de operação. Então, para mim, estar perto das pessoas é uma coisa que é premissa de vida. Ah, mas você é diretora, por que você fica tanto na operação? Não é porque eu fico tanto. Meu papel não é porque eu sou diretora. É porque eu estou numa organização onde as pessoas têm que me olhar para saber que elas têm um apoio para crescer, para tomar decisões. Se isso não for real, não funciona, não é sustentável. A organização antiga que o líder executivo senta na cadeira, numa sala fechada. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito antigo, isso é cansativo. Na minha opinião, tá? E aí você não faz com que a equipe tenha boa performance, você não faz com que a pessoa tenha confiança. Ela não vai entregar. Então, na minha carreira, eu vou te falar que desde o começo, desde a época que eu era trainee, eu sempre tive certeza que eu tinha que estar próximo das pessoas. Com o passar dos anos, eu fui aprendendo um pouco mais. Que o próximo é colocar limite. Eu tenho funcionários e funcionárias que estão comigo por muitos anos, que me ligam até hoje e me ajudam. Mano, eu preciso de coaching, preciso de mentoria. Me ajuda, cara. O que você precisa? Tá acontecendo assim, 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 mas por quê? Você tinha confiança de fazer isso. Agora, com o passar do tempo, eu fui colocando limite para poder falar assim, olha, até aqui eu consigo ir. Aqui eu não consigo. Sabe por quê? Porque eu não tenho nem experiência para isso. Eu não sou psicóloga, não tenho e não posso ter. Eu vou estar invadindo um espaço na tua vida que não é. Agora, voltando para o corporativo, voltando para o organizacional, sim. É uma coisa que eu tenho certeza. Se você decide ser líder, seja líder. Saia do papel de que eu não sou uma pessoa que você pode atingir e seja um papel que você está próximo. Perfeito. E entenda o que esse negócio precisa. O negócio precisa ter resultado? Sim, ponto. Mas precisa também ter pessoas que estão engajadas onde elas estão. Falar de marca empregadora e não ter a pessoa lá dentro de verdade, não serve. É uma retenção de mentira e é uma atração de mentira. Marca empregadora, você tem um clima organizacional, não é Disney. Gente, não é Disney. Eu estou falando de ter um clima organizacional onde eu sei onde eu posso ir, onde tem clareza da informação, onde eu crio um ambiente de diversidade e inclusão de verdade. De inclusão e não de palhaçada. Sim. Porque é muito lindo falar de Não só diversidade pelo e inclusão. rótulo, Exato. né? Puta, eu adoro falar de ESG, que bom. Mas você realmente aplica o quê? Do E, do S, do G? Eu adoro falar de diversidade e inclusão, mas vamos lá, tua inclusão é feita de que maneira? Você tem problema de contratar a pessoa porque ela é assim, assim, assado? Tá tudo errado, né, cara? Então esse liderado não chega nunca pra falar com você. Se ele vê que não tem abertura em coisas simples, Sim. quanto mais sofisticada, quanto mais adura. Cara, eu tenho o direito de escutar, a pessoa tem direito de chegar pra mim e falar assim, eu não tô bem. Mas teve algum caso desse que você, assim... acho que, enfim, positivo tem vários. Algum caso, assim, emblemático, você fala assim... Putz, esse aqui eu achei que eu enfim, que eu aprendi, óbvio que isso serve de aprendizado, que eu acho que eu fui mais pro lado direito ou fui mais pro lado esquerdo. Isso aqui, cuidado, quem, enfim... Principalmente que a gente sabe que início de liderança hoje em dia, assim tem N temas de... precisa entregar, você mete a mão e faz. Você tem um perfil de construção das coisas, a pessoa traz uma ideia, legal, mas faz desse jeito. Mas não é o mesmo resultado, por que não pode seguir do jeito da pessoa? Se as coisas mais simples, erros que, enfim... tenta se policiar a apresentação.
É o mesmo resultado, tá bem... Não, mas eu prefiro que a cor fica de um lado, eu prefiro que... Porque é o teu jeito legal, mas... Microgerenciamento. Não, mas deixa a pessoa ser do jeito dela, Sim. desde que vou. Então são alguns erros que de vez em quando acontecem, né? Já aconteceu alguma situação assim de... Putz, isso aqui escapou do que eu imaginava, mas serviu de um mega aprendizado. Um exemplo que eu vivi, que acho que pode dar gancho enquanto vocês pensam na resposta de vocês, foi que eu contratei uma amiga para uma posição que era para ser subordinada a mim, então eu seria a líder dela. E nós éramos muito amigas. Muito amigas, tipo, melhores amigas. Só que ela tinha acabado de chegar de um intercâmbio. Ela precisava muito trabalhar. Ela queria muito trabalhar. Eu trabalhava numa agência muito legal. Eu era head da mídia dessa agência em São Paulo, que tinha sede em Porto Alegre. E ela era muito boa. E eu já tinha trabalhado com ela anteriormente. E todo mundo me disse, não contrate. E aí você fala do negócio do aconselhamento. Meu pai me disse, filha... Não contrate, não misture, vai dar ruim, não faça isso. E eu literalmente caguei para tudo e todos. Tragédia anunciada. Vai dar tudo certo. Tudo certo pra dar errado. Tudo perfeito para não dar nada bom. Contratei. E todas as coisas que aconteciam, esse limite que é importantíssimo que você comentou, não existia. Então era assim, ó... Ai, posso falar? Hoje eu tenho um negócio pra fazer, então eu vou chegar às 10h30. Só que é uma coisa que se a gente não fosse muito próxima, ela não faria. E aí, tiveram situações onde a gente ia viajar, por exemplo. Ela falava, não, eu não vou pagar por isso. Bom, porque você sabe, né? Você ganha muito mais que eu, você é minha chefe. Então, assim, aquilo virou... a todo momento vinha um gancho. E não invertiu pro pessoal, porque uma coisa é atrapalhar o profissional, não atrapalhar o próprio pessoal. Tanto que a gente deixou de ser amiga... Por um bom tempo, ela fez coisas muito ruins. Então, assim, eu pedia pra ela me entregar, ela não entregava. Aí eu tinha que fazer. Pra não queimá-la, eu tinha que ir lá e fazer. Então, eu tinha a minha entrega e a dela. Até que chegou um momento que eu lembro que foi muito louco, assim. Porque eu falei, cara, eu não quero mandar ela embora. Porque eu vou ficar registrada na turma e na vida dela e na minha vida como a pessoa que mandou ela embora. Claro. E aí eu lembro que minha mãe virou pra mim e falou assim, minha filha, reza que ela vai pedir demissão. Cara, eu rezei 10 dias, ela pediu demissão. Nossa senhora, eu vou pedir pra você rezar pra mim também. Tá boa. Por 10 dias eu rezei muito focada, tipo, Deus, arruma um outro emprego pra ela muito melhor. Deus, arruma um emprego pra ela muito melhor. Abre uma porta pra ela, porque assim não vai dar. E aí, o meu líder me deu um prazo pra mandar ela embora, que era de 10 dias. E no 9º dia... eu ia mandar ela embora, ela falou, mãe, eu quero conversar com você. Pensei, glória ao pai, acho que ela vai pedir demissão. E daí, batata, ela me ligou, eu tava viajando, nem tava em São Paulo, e pediu demissão. Bom. Então esse foi um case, assim, de... tinha tudo pra dar errado. Deu tempo pra vocês pensarem? Não, e outros, quem tá assistindo a gente... Não é pra vocês rezarem, não. O exemplo que ela deu aqui, assim, pra cuidar, pra não misturar. Que senão o pessoal fala, não, já aconteceu, eu vou ficar rezando. Vou ficar... Agora reza pra ouvir o conselho do teu pai e não contratar um amigão. Boa. Aconteceu algumas vezes. Aconteceu e não foi nenhuma nem duas, foram várias. O meu aprendizado demorou pra acontecer. Por quê? Eu sou líder há muito tempo. Desde o começo da minha carreira, depois de 6 meses já tinha liderança, já tinha equipe. E... você deu um exemplo excelente. Essa coisa de... puta, ficou muito bom, mas deixa eu melhorar pra você. Deixa eu que... Bom, teve um caso de um liderado meu que, na minha opinião, era um talento. Ele era um talento. Inteligente, uma pessoa que... muito rápida. Nem sempre o talento vai te entregar o resultado. Eu olhei o talento. Eu não olhei a performance. E o talento era talentoso mesmo, quer dizer, ele pegava e fazia, mas quando chegava a entrega dele, era ruim. Eu ia lá e explicava. Eu parava meu papel de executiva para explicar. Mas Muna, na época meu líder falava assim, cara, percebeu, né, que eu tava carregando no colo. Mas Muna, vamos lá. Você já trabalha muito acima do que deveria. Eu falei, não, mas é que não. Ele falou, peraí, deixa eu explicar uma coisa. Eu percebi que o fulano... você disse que é muito talentoso e eu te dou liberdade total de você contratar quem você quiser. Claro. Mas a entrega dele, eu também percebi que você pega e você acaba refazendo muitas vezes. Eu falei, mas é tempo, é adaptação. Ele precisa entender melhor a cultura. Ele falou, depois de tantos meses, na minha visão, naquele momento, isso foi apresentado para a minha vida toda, eu tinha obrigação, sim, de não deixar um talento cair. Né? Eu tinha que mostrar os caminhos, tinha que pegar, só chegou uma hora que não era mais caminho.
era o comodismo. O isso é talento, importante. Ele usa você como muleta pro Perfeito. crescimento Isso é dele. importante. Porque o talento dele, na cabeça dessa pessoa, era: eu faço só isso aqui. Eu não faço com a profundidade que precisa, porque isso aqui é pra fazer o que faz ali, vai pica-pau faz. Eu não, eu faço aqui. Eu demorei muito pra perceber isso. Pra perceber que só o talento não necessariamente faz a entrega acontecer. E eu fazia muitas vezes. E foi muito difícil quebrar isso. Foi muito difícil porque eu repetia algumas vezes com outras pessoas. Porque eu falava, cara, a pessoa tem que entender que só ser talentosa e não entregar resultado não é sustentável. Mas o problema estava em mim, não estava nele. Sim. E eu era o problema. Porque essa pessoa, se ela não está disposta a olhar, perceber, entender, mesmo no feedback 1, feedback 2, querendo um plano de ação mesmo, explicando, olha, isso tem que ser feito assim. Mas eu não concordo. Tudo bem, mas você também não fez o que você não concorda. E a gente não vai fazer só o que a gente gosta. Exato. Nem se você for empreender sozinho, eu tô empreendendo. Pior ainda. Não, cara, não é assim. Não, ótimo exemplo. Mas ótimo. aprendi na dor. Ótimo. Tive feedback, assim, pesado, de líder pesado, falando, cara, a tua sorte, mundo. Uma vez uma pessoa falou isso pra mim, tá me escutando, você vai saber quem é. Falou assim pra mim, sabe qual é a tua sorte? Que você é foda, você entrega. O seu carregando o resto. Mas pensa numa coisa, eu falei o quê? O constante de qualidade de vida. Trabalhando 18 horas por dia. Não dá pra você... Eu falava assim, fulano... Pensa, não é pra mim que tem que responder, é pra você. Você mantém pessoa X, que ele vai estar entregando Y, e não faz por ela. Já fiz isso. Pra quê, cara? Pra quê? Eu falei, porque eu acredito no potencial, acredito na dedicação. Falei, tá bom, mas já deu. O problema não dá pra acreditar pra sempre, né? Exato. A atitude é Esse foi importante. esse foi um aprendizado muito importante. Legal. Bom esse exercício, porque a gente vai pensando assim, né, nas cagadas do passado, né? E eu vou compartilhar dois erros e um acerto. O primeiro deles, acho que quando você começa a carreira de liderança, é muito fácil você liderar quem é parecido com você. Nossa, porque é isso, né? E eu sempre fui muito, até hoje. É verdade. Sou uma liderança mais informal, próxima, eu gosto de estar com a galera e tal. E eu tenho um jeito mais informal, desbocado e tal. E aí eu tive um funcionário que era bem diferente disso. Então, bem mais formal, mais um introvertido, com um senso de humor que eu não compreendia na época. Às vezes eu achava até um pouco folgado. Mas aquilo, de alguma forma, me bugou. Porque por todo o resto eu era líder legal, né? De repente chegou uma pessoa diferente que, hoje, olhando pra trás, eu falo, putz, eu podia ter sido mais curiosa e entendido melhor essa pessoa. Mas eu resolvi julgar. E aí eu lembro, falou, putz, teve uma vez que eu perdi a paciência com essa pessoa. E eu, enquanto liderança, não posso fazer isso. Então, assim, esse dia dói pra mim, até hoje, como um dia que eu passei a linha, assim, sabe? De estourar mesmo com uma pessoa. Isso faz muito tempo, mas eu lembro até hoje como, assim, falar, putz, nunca mais vou fazer isso. Nunca mais vou estourar com alguém. E pra mim, o meu erro, não importa o quão diferente, o quão diametralmente diferente a pessoa é. Eu não gastei tempo pra conhecer essa pessoa. Mesmo Isso que, putz, pessoalmente a gente não batesse e tal, não importa, né? Então, esse pra mim foi, assim, acho que foi o meu primeiro erro lá no comecinho da minha carreira de liderança. O segundo, muito similar ao que vocês duas contaram, é de você, às vezes, assumir tanto a dor do outro, que eu cheguei a um ponto, aconteceu uma situação financeira X na empresa em que eu estava. Foi decidido por mim que eu tinha que cortar um pedaço do meu time. As cabeças já tinham sido definidas. E eu falei, gente, não vou. Não, tá errado, não faz sentido. Eu não participei da tomada de decisão porque eu estava hospitalizada. E eu tive que fazer a demissão dessas pessoas de licença. E eu falei, gente, eu vou... Você ainda estava de licença e teve que demitir... Só que eu não participei dessa decisão e não participei do racional, não participei nada. E eles falaram, deixa que a gente demitir. Eu falei, não, são minhas crianças, né? Aquela coisa. Eu falei, puta, não, são os meus. E eu entrei tanto em desespero que minha recuperação demorou o dobro, tá? E o que aconteceu na época? Bom, para 2, eu tava tão desesperado. Falei, gente, eu vou recolocar essas 2 pessoas. Eu já tinha feito... eu não consegui fazer nada por essa pessoa. Mas assim, eu sentia que eu tinha um dever de fazer por essas pessoas. E a outra pessoa,
eu falei, a gente não vai demitir e eu vou pagar o salário dela com um pedaço do meu salário. Então, eu tirei do meu salário para pagar o salário dessa pessoa. E isso foi um erro. Porque, assim, no final, o que eu falei? Putz, eu pago para mostrar para vocês que tinha que ter essa pessoa aqui. Com 3 meses, a empresa voltou à decisão, porque realmente tinha que ter. Eu falei, essa pessoa é a pessoa que vai fazer a gente sair de A para B. Se tirar ela, acabou. Né? E de tão chave que era essa pessoa. Eu falei, eu tô disposta a bancar isso. Falar, vocês não querem mexer R$1 aqui? Então, beleza, eu banco. Por um lado, eu posso até ter provado o meu ponto. Mas eu não devia ter tirado do meu próprio salário para provar o ponto. E a própria relação em volta também não era saudável. Por que você fez pra um e não fez pra um? Aí vira um outro... Então, é uma decisão que me paira até hoje. Eu falei, putz... um cuidado. Tem muita coisa que aconteceu de errado na mesma situação. Então, mas olhando a minha parte nisso, eu falo, eu não deveria ter feito isso. Porque eu acho que eu passei do ponto. Bom ponto. Isso posto, né? E pra mim, assim, são dois pontos que eu falo assim... onde eu aprendi coisas que eu não repeti mais, né? Mas uma coisa que eu fui aprendendo daqui até lá foi trabalhar num bom sentido, assim. Eu sou bastante vulnerável com o meu time, assim. Para que eles possam se abrir comigo, eu primeiro parto do pressuposto que eu preciso abrir com o time. Sim. Eu tenho uma deficiência, então eu tenho uma vida que tem detalhes. Às vezes eu preciso faltar, às vezes eu estou em crise, eu tenho várias questões pessoais que interferem de alguma forma no dia a dia de trabalho. Eu falo sobre isso com o meu time. Legal. Meu time, ótimo. Porque para eles me entenderem, eles precisam entender o que está acontecendo. Perfeito. Então, talvez eu não parta do pressuposto de que eles precisam ser curiosos o tempo todo. Mas eu posso abrir algumas coisas. Eu não tô falando, nossa, não é sobre eu me descabelar a ponto deles falarem, gente, não tem nenhuma gerência aqui, não tem gestão, não tem nada. Mas eu falar, gente, eu estou com essa dificuldade aqui e eu preciso de vocês. Eu preciso aqui, eu preciso aqui, eu preciso aqui. Então, eu aprendi a dosar isso com o tempo. Eu acho bacana. que de uma situação X a Y, você vai aprendendo o quanto você administra disso. Mas isso faz com que você também esteja mais aclimatado na sua posição de liderança. Então, eu me sentia mais à vontade enquanto líder do meu time quando eu falava, gente, o gato subiu no telhado. Aconteceu e, putz, me ajudem, bacana. Pessoal e profissionalmente. E eles faziam isso comigo também. Então, eles não esperavam a corta estourar no último momento e falar assim, Carol... O gato subiu no telhado e morreu. Não, falava, putz, me ajuda a subir no telhado pra pegar o gato, sabe? E esse pra mim, assim, eu carrego isso como o meu alicerce de liderança hoje. Não, e você falou um tema e a Muna falou uma palavra que acho que no que eu tô ouvindo aqui resumiu num tema que aconteceu com as duas. Que existe uma coisa chamada confiança. Exato. Então, tem N motivos, N formas... Mas que você tem uma relação de confiança, e aí quando fala de relação de liderado, líder, as coisas vão acontecer. Porque a pessoa consegue se abrir sabendo que não vão ser teoricamente julgada, porque entende, tem ali a relação do lado, e mesmo que se a pessoa for para um caminho errado, ela tem a confiança de que, não, cara, você vem para um lado de cá. Enfim, infelizmente a gente tem umas culturas de desconfia até que se prova ao contrário, né? Enfim, é diferente de... Acho que latino de uma forma geral, mas essa relação, o que aconteceu, é uma relação também de confiança que a gente tem que tomar cuidado. E tem um ponto que eu vou adicionar que eu aprendi com o passar do tempo. Confiança e humildade. Sim. Se você não tiver humildade no papel de liderança e fala, preciso de ajuda, ou conta comigo, ou eu não tô bem. Perfeito. Você não consegue ter relações verdadeiras. Exato. Tem que ser humilde. E tem que ser vulnerabilidade, não tem problema. Se você sabe que é vulnerável, você sabe onde você pode melhorar. E quem está do outro lado sabe onde pode te ajudar. Perfeito. Exatamente. Até porque o feedback, ele tem que ser via de mão dupla, né? Eu sempre fazia isso. A gente faz junto. Tô tem ouvindo, que ser né? Sim. Tem um ponto sobre confiança que eu gosto muito de falar, e tem um que é do profissional, mas acho que no pessoal também, é que gentileza gera confiança. Sim. E gentileza não é ser bonzinho. Porque quando a gente é bonzinho, a gente pode evitar de falar a verdade para evitar um conflito. Perfeito. Não, significa ser honesto, significa ser humilde. Valor de vida. Significa você trazer essa atenção plena ao outro, que até você falando no início, falando assim, nossa, eu agradeço por vocês estarem aqui, pelo tempo. O tempo que você dedica ao outro é uma das coisas mais valiosas que você pode fazer, né? Quanto mais a gente sobe de cargo...
mais tempo a gente tem... Eu não gosto de falar gastar, mas eu acho que mais tempo a gente tem que investir em pessoas. nisso. Perfeito, Não é? isso aí. E essa atenção plena de você estar falando com a pessoa e você não tá com outras caraminholas na cabeça. Não, eu estou aqui pra você. Exatamente. Eu estou te ouvindo. Dedicado de verdade. Tá aqui, ó, junto. Isso não é um ponto, não é um acontecimento pontual. E por isso que conseguir confiança é desafiador. Porque a gentileza precisa ser consistente. Essa atenção plena ao outro, aquilo que você dá ao outro, a honestidade com que você conversa com o outro para melhorar junto uma determinada situação, é essa consistência que gera confiança. Então, para mim, esse comportamento gentil é a base de um relacionamento de confiança nos negócios. Perfeito. Boa. Eu falei que passa rapidinho, já passamos mais de 1 hora já, o negócio vai tomar. Vamos lá. Vamos lá, manda mais uma primeiro você. Mas assim, só pra reforçar esse tema aqui, eu não sei se já tiveram experiência, e quando você falou muito de conhecer as pessoas, eu gosto de falar assim, a minha maior experiência de vida que eu tive nesse mundo foi quando eu fui supervisor de contact center. Por quê? Tinha lá você 20, 25 pessoas, 30 fazendo exatamente a mesma atividade. Nossa. Então você imagina você ter 30 pessoas ali fazendo exatamente a mesma atividade você de frente. Então você tem que saber quem é você, porque os resultados vão ser diferentes. Sim. Você tem que puxar resultado diferente, mas a vida das pessoas, assim... Pai, eu lembro até hoje, 3 filhos. Mas como é que sustenta 3 filhos você com isso? A outra pessoa que, não, os pais estão aqui e trabalhavam bem, não desmerecendo quem... Mas são perfis completamente... E é 100% gestão de... Porque não é atividade diferente, né? Volta então, a assim... ser aquilo, né? Cada um é um universo. É uma bagagem, assim, que eu falo... Óbvio, né? Que aprendo todos os dias, mas... Foi um exercício de pessoas... Nossa. Eu trabalhei em call center. Fui diretor de RH, sustentabilidade de um call center X grande aí. E o aprendizado tá exatamente aí. Por isso que eu falei de proximidade. Foi um dos lugares que eu mais entendi aonde. O turnover é muito alto, altíssimo. Só que se você não tá perto da tua equipe para fazer entender o que acontece, ele vai continuar muito alto. Por causa do 1, 2, 3 filhos, porque eu pego um trem, um metrô e um... Gente, a vida como ela é. Se você não souber pegar e dosar, e a pessoa perceber que tem esse apoio para qualquer coisa, o cara do pé, do ponto de entendimento, ele não vai fazer. Ele vai fazer isso aqui para mim. Mas sabe por que eu ia falar isso? Porque ele escuta uma vida inteira, na infância e adolescência, de que ele não pode. Não pode, você ele não consegue. Pode, isso aqui não é pra você, não. Para com isso. Vai trabalhar lá, fica, vai embora, para... E só repete. É isso aí. Eu trabalhei numa empresa muito grande de comunicação e aí tinha uma pessoa que era maravilhosa. Ela era um talento, como você falou. Era um talento, entregava muito. Ela era de outro departamento, mas eu observava ela trabalhando e eu achava aquilo demais. E um dia eu descobri quanto ela ganhava, porque ela numa conversa me contou. E eu falei, cara, você não pode estar aqui ganhando isso. Você tem que ir lá e pedir um aumento, uma bonificação, um reconhecimento. Porque de verdade, assim, você está aqui há muitos anos para estar ganhando isso. Você está aqui há muitos anos para estar nesse cargo. E você faz tudo que seus líderes não fazem. E aí ela me falou um negócio que me chocou e assim... acorda a Lívia, né? A realidade da maioria das pessoas. Ela falou assim pra mim: eu não me sinto no direito de pedir nada, porque eles me permitiram estar aqui. Daí eu falei: tem um grande engano aí. Eles te abriram a porta. Ela só permanece aberta porque você tem uma baita entrega. Então tem muita gente que não se sente capaz de ser reconhecido, exato, né? Claro. Mas aí vem a história de vida da pessoa. Exato, sabe o que ela passou. Ela escutou a vida inteira de e ela me pode, contou não pode, isso. Coragem. Ela me falou, a minha mãe me ensinou, porque ela vinha de uma família muito humilde, onde ela nunca pôde ter voz, né? E aí você começa a falar, meu Deus, o que eu posso fazer por essa pessoa? Que ela tinha que aceitar o que a vida trouxe pra ela. Exato. E eu falei, você tá aceitando, só que você conseguir reconhecer seu mérito é muito rico, né? Então você acaba fazendo até um papel consultivo. A pergunta que eu queria fazer, posso fazer? Claro. Agora a gente tá indo aqui pra reta final, mas manda logo pra gente tirar. Eu não vou embora. Ai, me tirou dessa vez. Vamos ficar aqui até amanhã. A pergunta é pra Carol. Carol, eu vim com a Carol no caminho pra cá e ela me falou uma coisa que eu fiquei pensando desde aquele minuto que você me falou. Você me falou sobre uma deficiência invisível. Muitas pessoas têm deficiências visíveis. Ele é cadeirante, ele não tem um braço, ele tem falta alguma coisa, não enxerga. Alguma coisa que você olha e sabe que aquela pessoa tem, e acho que automaticamente o olhar do cuidado talvez seja direcionado mais facilmente. Quando você tem uma deficiência invisível, você acha que isso é uma barreira? Por que eu estou te perguntando isso, Carol? Porque
nos últimos anos e meses, muitas pessoas com deficiência invisível estão próximas a mim e passam por barreiras que é mais difícil. Uma amiga falou assim para mim: Lívia, é muito difícil eu entrar na fila preferencial. Ninguém sabe aquela doença que eu tenho e como meu corpo tá por dentro. E ela falou: é muito difícil eu ter que me provar sem entrar no papel de pena, sem entrar no papel de dó. E isso causa barreiras no trabalho. E na hora que eu respondi para ela foi: imagina, de onde você tirou isso? Você vai deixar de ter alguma coisa no trabalho por causa da sua deficiência, que é invisível? E ela me disse: você não sabe a dor que é. Então, acho que você contando um pouquinho sobre isso pode ajudar outras pessoas a entenderem que existem barreiras, mas elas podem ser superadas. Porque eu te admiro demais e eu acho a sua história maravilhosa. E eu acho que realmente pode ajudar. E talvez eu até chore. Tô aqui, obrigada. Eu tenho uma doença degenerativa na medula, chama hidroceringomília extensa. E é uma doença que vai matando os neurônios do corpo. E aí isso gera 3 consequências. A primeira é a perda de sensibilidade. Então, por exemplo, eu me queimo com frequência a mão, aqui, tipo, às vezes vou secar o cabelo. Eu vivo com a mão queimada, porque eu não sinto. Então, tem pedaços da mão que eu não sinto. E se eu vou pegar um copo, eu faço o dobro do esforço de qualquer pessoa para pegar um copo. O que me gerou artrose, plano do carpo e tal. A segunda consequência é que a sensibilidade vai para os 2 lados. Tanto não ter, quanto ter demais. Então, eu tenho dor crônica no corpo inteiro. Então, tô falando com vocês agora, eu sinto cada pedacinho do meu corpo com um fio de cobre queimando, assim. Então, eu convivo com dor crônica, né? E o terceiro ponto que me afetou pouquíssimo, que é a perda de movimento. Então, meu médico fala: nossa, sua doença é tão avançada, por algum milagre, não pegou seu movimento. Tem gente que já não anda mais, enfim. É só o pano de fundo pra vocês entenderem. Então, se eu falar pra vocês agora, eu estou morrendo de dor crônica, vocês não vão... Nem perceber, nem... Presta atenção, menino. Hoje, então, eu tomo 9 remédios por dia, eu faço um monte de tratamento, faço cirurgia a cada 3 meses. Então, eu tenho toda uma estrutura para que a dor fique no suportável. Às vezes, ela explode. Então, eu tenho colar cervical, porque isso alivia um pouco a pressão aqui na cervical. Então, quando tá pegado mais, por exemplo, no carro, eu boto, né? Então, eu vou adaptando a minha rotina a isso. Eu falo: sempre foi assim? Não, já teve épocas, quando eu pós-cirúrgico, tendo que demitir 3 pessoas, eu vou te falar que eu achava que eu não ia levantar daquela cama nunca mais. E depois de muita terapia, você fala: bom, é uma condição que, se deixar, eu fico. Mas eu dou um jeito de fazer. Eu tenho um motivo para levantar. Tenho minha filha, tenho o meu trabalho, adoro trabalhar, adoro fazer as coisas. E então, né? Só que isso não quer dizer que eu não tenha algumas limitações. Então, tem dia de crise que eu apago. Buga mesmo minha cabeça. E é difícil falar: nossa, parece que o cachorro comeu minha lição. Sabe assim? Falar: nossa, mas que historinha, né? E eu já tive momentos de crise, assim, já tive isso num avião. Eu já vi muitos negócios não gentis comigo. Porque eu falava: gente, eu estou desesperada para apoiar minha cabeça. E aí a pessoa olha pra você: pra quê? Com a cabeça, presta atenção. Ela tá ótima, olha pra ela. Ótima. Por outro lado, tem sempre a pessoa, mesmo quem tava muito perto de mim, já falou: você não acha que você tinha que achar um trabalho mais tranquilinho pra você? Eu falei: não, quem tem que achar sou eu. Se eu tô falando que eu vou trabalhar, eu vou trabalhar no que eu quiser. E não a sua entrega não muda por Minha entrega não mudou. Hoje eu rendo mais, eu dou meus pulos, trabalho de coisa, maternidade, né? Eu falo: tenho uma filha pra criar, uma filha pra dar exemplo. E eu faço as coisas. Se eu me comprometi, eu vou fazer. E o compromisso é o que me levanta da cama, né? Mas dando esse pano de fundo, respondendo, por muito tempo eu escondi que eu tinha uma deficiência, eu não admitia, né? E aí o que acontecia é que eu me forçava tanto que aí eu desligava uma ligação e eu desmaiava de dor. Era por medo, Carol? Tinha medo que as pessoas achassem, me julgassem, falassem: nossa, tá inventando qualquer coisa. E porra, não é uma invenção, é algo bastante desafiador de se viver, não me limita, mas tem dia que é mais difícil do que outros. E aí eu volto a dizer sobre a curiosidade. Quando algo não é o padrão é duvidar. Então, a minha deficiência não é um padrão. Ela é rara, não é comum. E as pessoas falam: puta, né, tem tanta gente pior. Você não tem como saber. Eu sinto a dor de uma pedra no rim, no corpo inteiro.
Isso é ensurdecedor às vezes, assim, pega a minha cabeça e tal. E ninguém nunca vai entender se eu explicar. Mas eu preciso que você acredite em mim. Eu falo, olha, hoje eu aprendi a estabelecer limites. De falar, putz, eu consigo ir até aqui, eu não consigo ir até aqui, eu estabeleço meus limites, não é você que estabelece meus limites. Mas demorou muito e eu entendo que hoje eu tenho uma posição profissional que me permite esse posicionamento. Eu me pergunto se a Carol de 20 anos teria o mesmo culhão de fazer isso. Provavelmente não. E hoje eu falo sobre isso porque provavelmente tem alguém lá que escuta. Vira e mexe. Eu não falo muito sobre isso no LinkedIn, mas quando eu falo, eu sempre recebo mensagens de pessoas falando, nossa, eu também tenho... A dor crônica ela pode ser de vários fatores, né? Mas, enfim, as pessoas se identificam com esse relato e falam, é muito difícil explicar, ninguém entende, eu tenho vergonha, eu escondo, depois eu não consigo dormir. Então, o convite que eu faço para as pessoas é, acredite. Pra que eu vou mentir um negócio tão horroroso desse, né? Perfeito. Não, acredite em mim, porque eu não tô deixando nenhuma peteca cair por isso. Não, e mesmo que eu tivesse... Não tá deixando vulnerabilidade, exato. As pessoas vão te ajudar. E segundo, em nenhum momento, vocês perceberam desde o início, em nenhum momento, se você não contasse agora, saber, sem o tema de... Não está se vitimizando, não. É o contrário. Vida que segue, eu tenho minhas decisões, minha limitação. Eu tenho minhas decisões, minhas limitações. E quem tá no meu ambiente conhece para poder me apoiar quando precisa. E continuo seguindo a vida. Sim. Então aqui tem 2 ensinamentos. Um para quem tá acompanhando, entendendo que... Exato. A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras entender, aceitar. Tem vários temas, mas assim... talvez a respeitar... Ser assim, cara, eu tenho... Mas eu vou ser tão competente quanto e vou te entregar. E para quem tem essa situação... Justamente fazer essa prova que você tem, assim, vai lá e entenda as suas limitações e faça, em vez de o mundo é mal, tá muito tudo difícil. Não, cara, vou seguir minha vida e você, assim, esse é um... quando a gente fala de inspiração, eu tô aqui, assim... o que eu já ouvi de pessoas com 0 problemas, e aí quando eu falo 0 problemas, não que as pessoas não tenham problemas, sim, mas assim... comparados, né? Teve educação razoável, entendimento, saúde, família. E mundo ensina de tanta dificuldade. E como conheço pessoas que talvez não tiveram nada e entregam sobre... alguém falou que Quem foi que estava comentando aqui? Na gravação anterior do primeiro episódio, pessoal. A gente tava falando aqui sobre mães e o Camilo tava comentando sobre uma comparação da mãe e do pai, que o pai estudou muito, mas a mãe que só tinha a primeira, 4ª série, ganhava 2, 3 vezes, vendia pra caramba, arrebentava porque, como ela não conhecia de limitações, ia lá e fazia, arrebentava. Sim. E assim, eu não tô preocupado com a minha limitação. A coragem deixava ela aí... Eu vou lá com a coragem e vou lá e faço. Então, acho que é legal trazer esse ponto e obrigado por você ter levantado essa bola, que eu não conhecia. Até perguntei, quando chegou aqui... Claro, eu falei, é normal, todo dia. Mas eu tenho um convite para fazer adicional. Cara. Assim, eu tenho um convite adicional. A gente fala muito de cultura, né? Transformação de cultura, etc. Cultura de verdade é quando eu posso ter liberdade de pegar e falar. No ambiente que eu estou. Sim. E aí, quando o executivo ele fala muito, vamos transformar a cultura, vamos fazer uma cultura muito mais inclusiva, etc. E aí você para e pensa, cara, eu não consigo falar, sabe por quê? Não é só porque eu não tenho coragem em mim, pelo medo. Porque a cultura não me permite fazer isso. Então, cara, muda essa cultura, muda mundo, #muda mundo. É isso, cara. Quer dizer, porque senão a minha coragem ela vem na hora que eu sinto que eu posso. Que eu posso falar, que não vou ficar me rotulando. Mas alguém pode me rotular. Alguém me rotular diferente da cultura que você está, não te rotular. Uma coisa, uma pessoa, outra coisa... Exato. Esse exemplo que você dá muito, que eu gosto de lembrar, o negócio de erros. Nossa, erros é importante para a evolução. Erros não sei o quê. A gente fala, evitem erros evitáveis. Mas sabe o que acontece? Aí vem o líder, não, erro é importante, mas a punição é severa. Exato. Mas assim, que cultura é essa? Assim, não, erro é importante, mas se eu errar, a punição vai ser complementar. É muito importante que você fale e se abra. Então, mas eu lembro, não coloca ele lá, não coloca ela lá, porque falou, vai que não consegue entregar. Cara,
Cara, eu sou honesto, tô falando a verdade, tô pedindo apoio e dizendo, eu sou tão bom quanto você precisa, não é isso que me impede. Entenda. E você faz em punição em seguida, é de mentira essa cultura, não faz isso não. E a inconsistência da cultura vem da análise do comportamento, né? Então, por exemplo, a cultura que fala, não, equilíbrio, vida, tal, tarará, mas aí você tem as lideranças trabalhando de domingo a domingo, as pessoas vão falar, gente, para eu ser a liderança, eu vou trabalhar de domingo a domingo. Não importa o discurso bonito de falar, nossa, gente, tarará. Sim. O mesmo se aplica a um comportamento que é inclusivo, um comportamento que é mais empático, mais humano. Fala, gente, eu tenho como estimular bons comportamentos. Começa na liderança. Mas eu posso falar, gente, eu vou colocar um valor, né? A missão, valores e tal. Mas, gente, o que isso significa? Esse valor, eu sou esse valor quando... Isso. Né? E o quanto que esse exercício, de fato, vem para a prática. É aí onde você vê incoerência entre, né, um PPT bonito e o que está acontecendo, né? E a vida real. A vida real. Mas aí, mais uma vez, agora voltando para as pessoas, pessoal. Olhem as atitudes de vocês, porque hoje é muito fácil botar a culpa também na liderança. A empresa não me dá treinamento, a liderança não me atende, não sei... A Mari teve aqui também, a Mari da Friboi, comentando que ela teve um período da juventude ali, que ela teve um problema de ceguez. Porque você está enxergando bem, de uma hora para outra teve, enfim, operou, recuperou, mas ela tomou uma decisão na vida de assim, vou ver qual é o apoio e vou tentar tratar a vida como se ela não tivesse nada, não quero ninguém, vou tocar minha vida sabendo das minhas limitações. E recuperou hoje uma excelente profissional e tudo. Então tem um lado também da atitude que eu acho que é importante a gente trazer aqui grandes profissionais para a gente estar falando sobre isso, porque é muito comum a gente terceirizar problemas. Não estou dizendo que não tenha problema, não estou dizendo que não tem preconceito, não estou dizendo que tem dificuldade. Hoje tem mais acesso do que tinha antigamente. Mas as pessoas normalmente começam pelo terceiro para depois olhar para si próprio. E normalmente é o contrário. A gente brincava lá, o pessoal de vez em quando me perturbava, que eu falava sempre assim, gente, se der um problema, faz de tudo pra ser nosso. Não, mas não é. Não, faz de tudo pra ser nosso. Vê que não é nosso, é de alguém nosso. Porque se for nosso, a gente resolve. Exato. Quando o problema é de terceiro, não necessariamente você vai conseguir resolver e a gente não vai conseguir evoluir. Então, assim, não, mas é do fornecedor. Ah, que de... Não, dá pra ser nosso? A gente consegue resolver? Nem sempre conseguia. Né? Vamos junto. Sempre conseguia. Sim. Mas, e de novo, não tô dizendo que é uma postura certa ou não. Eu tô dando esse exemplo que a gente vira e mexe, a gente fazia essa discussão. Dá para o problema ser nosso? Se o problema for nosso, a gente resolve. Exato. Se eu ficar sempre terceirizando... E aí, esse exemplo é legal que você trouxe, por uma questão de saúde, porque não é um problema simples, é um problema, enfim, importante, mas que em nenhum momento deixou de ser você. E aí, pessoal... eu tô falando até por causa dos bastidores. A gente tava conversando aqui, amigos em comuns e coisa e tal. Se você não perguntasse, eu já tava seguindo lá as duas, mas não saberia disso. Sim. Porque assim, vida normal, atitude vou continuar seguindo mega profissional. Inclusive, assistam o TED dela lá, o TEDx maravilhoso. Também. Você fez TED também? Não, ainda não. Não, só vocês estão nessa... Só nós dois. Eu acho chiquérrimo, gente. Eu sou louca pra fazer, eu já até pensei num tema, porque... Você comentou no que a gente fez juntos e a Carol, eu já assisti o dela. E eu acho demais, assim, vocês estarem ali naquele palco, tendo um tempo super curto pra contar uma história que pra provocar, né? E pegando o gancho da provocação, acho que a gente tem que ficar com 2 grandes recados, assim, né? Muitos recados, muitos insights, mas 2 recados são... Pra quem contrata... Eu acho que é ter sempre uma ótica mais profunda e não superficial de ela é perfeita, ela tem os 4 braços, 4 pernas, não tá grávida, que maravilhoso, não tem filho, melhor ainda, graças a Deus, ela é solteira, não tem que voltar para casa, que ótimo. A gente tem que olhar muito mais pro ser humano de uma forma mais profunda. A entrega que aquele cara vai fazer não está relacionada se ele tem uma doença, se ele tem filho, se ele é casado, se ele é branco, se ele é preto, se ele é... Qualquer coisa, né? A gente tem que aprender a olhar mais profundamente. Principalmente, eu olho muito quando eu vou contratar a proatividade e o empenho. Eu prefiro uma pessoa que saiba menos e que seja muito proativa do que uma pessoa que sabe muito, mas que não sai do lugar e que já me mostrou na entrevista que é aquilo ali que ela quer paradinha naquele quadrado.
Eu acho que quem tem família, quem tem filho, ou quem tem uma dificuldade muito grande por trás, vai se doar muito mais. Lívia, então você está eliminando quem está na vida plena? Não, eu estou eliminando quem não quer se movimentar. Exato, é o comportamento. O comportamento, aquela pessoa que tem vontade, que corre atrás. Gente, eu contratei uma menina que ela chorou a entrevista inteira. Essa é você. Ela chorou a entrevista inteira. Ela entrou na entrevista chorando e saiu chorando. E aí as pessoas O que você causa nas pessoas, gente? O que você causa nas pessoas? Entrou chorando, só O pai dela tinha acabado de falecer. E ela estava numa agência que não deu assim, não deu empatia nenhuma. Ela voltou da licença, né? Funeral. Perda, né? Tem um nome disso, né? Licença... A funeral, né? Funeral. Sim. E ela foi mandada embora. E aí, numa agência muito legal, muito conceituada, que se faz vem cá que eu sou a agência do ano. E ela entrou, eu falei, como é que você tá? Conta um pouco da sua vida pra mim. Ela começou a contar do pai, chorou. E ela, das pessoas que eu entrevistei, naquele momento, hoje ela é cada vez mais incrível, mas naquele momento ela era a que menos sabia. De todas, assim, que eu entrevistei. Eu precisava de uma posição muito porreta pra estar ali comigo, porque eu ia gerenciar pela primeira vez uma equipe grande. Eu já tinha equipe, mas eu estava no papel de gerente ali, de uma agência que eu amava trabalhar. E aí ela chorou o tempo todo. E as pessoas viram, né, na sala de vidro, a entrevista. E me falaram, Li, não é ela, né? Eu falei, é ela. Eu tenho certeza absoluta que é ela. Porque eu não sei, eu tinha ainda mais naquela época uma necessidade de querer cuidar. E, cara, ela foi, assim, de longe, uma das melhores funcionárias que eu tive. Ela tinha uma entrega excepcional. E a gente tinha, não que ela me devesse isso, mas um sentimento de gratidão que eu acho que ela tinha pelo cuidado que a gente teve com ela, não só eu, mas a agência como um todo. O RH, o dono da agência, todo mundo. Legal. Que eu acho que ela tinha mais vontade de fazer. É a cultura do acolhimento, né? A cultura do acolhimento. bacana. E não é assim, não é uma ONG, tá? Não vamos abrir uma ONG aqui, contratar todo mundo. Tanto que você falou de entrega. Só de entrega. Não, várias vezes repetiu. Entrega, Exato, mas fez a entrega. entrega. Aquele momento abriu a porta. Mas a porta só ficou aberta porque ela estava ali entregando o melhor dela. Eu tenho um texto no LinkedIn que chama Por que você deveria confiar em quem chora no trabalho? Porque eu sempre fui muito chorona. Eu também. E isso também isso não é para ser um demérito. Eu conheço pessoas fenomenais que choram também. E quando você fala sobre isso, você quebra. E eu falei muito sobre o porquê. O choro não impede ninguém de trabalhar, né? Lógico, você tem contextos, né? Claro. Mas a emoção de um momento difícil ou de um momento feliz, enfim. Eu já recebi muito isso. Nossa, você não vai crescer na vida por causa disso. Errado. Felizmente, né? E eu trouxe esse argumento e esse texto até hoje. Toda semana alguém me manda uma mensagem. É um texto que eu escrevi uns 3 anos atrás. Vira e mexe, alguém me manda uma mensagem. Vou caçar. Pra falar, nossa, sempre achei isso, não acho mais. Mas nesse ponto eu acho que o mundo mudou bastante. Você pode expressar a tua emoção. Tanto de quando você quer chorar, quanto você dá risada. Porque, gente, muito antigamente você não podia ser feliz. Ser feliz era um problema. Você é feliz. Tão feliz. Pelo amor de Deus. Ainda para algumas pessoas. Sim, tô emocionado. Sim, mas é legal. É legal. Então muita coisa mudou. A cultura, de novo. É a cultura. Mudou, né? Então uma cultura que você consegue pegar. Eu aprendi muito hoje. Pô, tá vendo? Ó, gente, eu tô vendo. O bom, vocês perceberam que foi legal também a Lívia puxando alguns pontos, que aí quando elas vierem de co-host também, a gente vai tirando mais coisas delas também. Agora é meu. Mas eu quero vir também. Não vamos deixar. Esse lugar é meu. Cara, demais. Eu tô aqui. Putz, cara, fica com a cabeça. Daqui a pouco a gente vai gravando aqui, vocês sabem, a gente vai levando e fica. É bom demais, né? Então vamos fazer o seguinte, pra gente fechar, vamos fazer aquela pergunta que aí a gente descobre mais coisas? Vamos. Então assim, ó. Bora. Legal. Putz, assim, 2 pessoas incríveis, inspiradoras, mas a gente queria saber o seguinte, quem é a... Não era só a Carol mesmo? Não? Lilo. E quem é a Mu, fora do momento corporativo, não vai falar nem horário, enfim, quando vocês não estão nada pensando, não tem nada a ver com o trabalho. O que vocês gostam de fazer? Vocês têm alguma habilidade especial que ninguém sabe ainda? Assim, quando eu não tô, nada que esteja relação com o trabalho,
O que vocês gostam de fazer? Pra todo mundo saber assim, gente, são pessoas reais que vocês podem esbarrar com elas aí, podem Com saber que certeza. estão fazendo. E se tem alguma habilidade que a gente fala do plano B. Não, já descobri que tinha gente que fazia... Se for dançar, vai ter que dançar. Dançar, vai ter que dançar. A gente já sabe que vai ter música, daqui a pouco vocês vão saber. Mas teve aqui uma que ele tava falando com a Isa, que é a diretora do BTG, ela é artista plástica, mas assim, que tinha fazendo. Assim, tinha uma pessoa que já contratou. Mas como assim? Não, toma aqui, ó. Tem o Instagram, mas fazia mesmo. Sensacional. Assim, sabe que assim, você conhece a pessoa o tempo todo, mas você não conhece, que tem essas outras habilidades? O que vocês gostam de fazer? O que tem de habilidades super especiais, além da dança aí que você... Eu sou mãe de 4, eu brinco que é uma humana e 3 cachorras, sou cachorreira, né? Então, não ligava pra cachorro até pegar a primeira e depois eu fui só adotando. Quem sabe daqui a pouco um canil lá em casa, né? Acho que esse é um ponto legal de contar, mas o principal que as pessoas se surpreendem... Não, mas mãe de falar, mas mãe de 4 daqueles que tem cachorro em creche, que tem aquele negócio eu de adotei, hotel, não, eu adotei mesmo. Ah, mas porque tem uns que levam o cachorro pra escola, não, elas ficam em casa, porque eu trabalho de casa. Aprende em casa. Elas estão de férias. Tem uma vida maravilhosa agora, as bonitas. Mas uma coisa que o pessoal se surpreende é que eu sou nerd, assim, nerd. Eu tenho coleção de Lego, de Star Wars, bonequinho Funko, sabe aqueles cabeçudinhos? Eu achei a tua cara isso. Eu amo, eu tenho assim uns 60 bonecos Funko, tem uns 30 Legos, tem um jogo de tabuleiro. Mas aquele que você monta mesmo, aquele Lego difícil, que você demorava um tempão pra montar. Top mesmo. É que hoje eu compro menores, porque por conta da minha deficiência, ficar sentada muito tempo é difícil. Entendi. Então eu compro os menores. Puta, eu compro capacete do Darth Vader, eu tenho só uns 5, 6 capacetes Star Wars. Então eu tenho uns grandes ainda, tipo a Estrela da Morte, tá guardada lá em casa pra um dia você tirar férias e montar um pouquinho cada dia, né? Mas eu amo, assim, Star Wars, Senhor dos Anéis, Marvel, tudo que pode imaginar. Mas você é daquele que vai em evento e se veste também? Como é que é o nome de... Puta, ainda não fui, mas vou. Esse é um desejo meu aí na... Alô, Manda um gente, convite por aqui pra favor, Carol. me patrocina, gente. E a outra coisa é que eu sou fã incondicional de drag queens. Eu assino um streaming só de programa de drag queen. Existe. O All Presents Plus, pra quem gosta de drag, recomendo muito. Eu assisto tudo que vocês podem imaginar. Meu sonho é ir pra DragCon nos Estados Unidos, que também é uma convenção de drags. Por favor, RuPaul, Mas você gosta por causa das histórias e tudo que... Eu amo, é uma forma de autoexpressão maravilhosa. São histórias, assim, que me pegam. Eu dou risada, eu choro, eu me emociono. Eu adoro. Então são minhas paixões fora trabalho. Meus bebês, minhas nerdices e as drags. Não, e que é legal, que assim, é uma paixão de você conhecer histórias que são... Assim, quero conhecer a história do... sei lá, do Walt Disney, do Steve Jobs. Não, quero conhecer a história de vidas reais de pessoas que... Uma realidade muito diferente da minha. Maneiro. É um exercício, assim, um aprendizado incrível. Que maneiro. É um entretenimento maravilhoso. Vão isso também, né? show Bom de drag. Pra você rir um pouquinho, né? Nossa, assim, é alegria, é amor, né? Putz, eu sou... Gente, eu falo pra todo mundo, assista um programa de drag, vocês vão ver a vida, os problemas da vida passam assim que você nem vê. Que delícia. Que maneiro. E você, Mu? Eu amo gastronomia. Gastronomia é uma das coisas que eu gosto, eu estudo, mas mais do que estudar, eu gosto de fazer, eu gosto de fazer também, de fazer? Não, de fazer. Eu faço. Quase que meu copo. Eu gosto de cozinhar. Então, e receber as pessoas. Então, pra mim, a cozinha é uma maneira de interagir com as pessoas. Eu tenho o prazer de pegar, pensar, preparar e de falar, putz, eu quero fazer com que o sabor harmonize, eu quero fazer com que aquele chá combine e tenha um blend que funcione muito bem e tal. Então, assim, gastronomia é uma coisa que me faz feliz, mas mais do que isso, eu consigo levar, amor mesmo. Quer dizer, o amor da culinária, eu cozinho pra ser feliz. Puta, eu tô muito estressada, meia-noite eu vou lá e cozinho e tal, porque eu falo, cara, é aqui que eu consigo encontrar a tranquilidade de pegar e fazer a combinação e fazer com que ela funcione. Claro que por ter trabalhado em hotelaria... Aí ficou ali essa parte eu amava, né, alimentos e bebidas, mas a gastronomia pra mim é uma coisa que me faz muito feliz. Muito. Mas você é daquelas que gosta de criar os seus pratos pra depois falar, olha que eu criei aqui uma coisa diferente. As duas coisas, eu gosto de reproduzir, mas dentro da reprodução, criar alguma coisa nova. Então, assim, esse aqui é um prato
tradicional, mas eu vou pegar e vou fazer uma coisa diferente para que seja muito mais uma cara, para que você sinta aquilo que eu fiz e que eu fiz pensando porque você gosta. Puta, eu gosto de uma coisa assim, eu pego e tento harmonizar de uma maneira diferente. Eu amo. Pra jantar. Convido. Gente, a saideira é aqui Pode na casa ser, da porque Rosa. eu adoro. Olha Vamos. aqui, mano. Não, eu não Convida posso... a gente. Então vamos marcar. Eu vou pelo drink, porque eu pra comida sou... Não, eu como Eu super sou- bem. Conte Eu comigo. como Eu vou pela resenha, vou pela resenha, porque eu gosto muito assim de estar com amigos, enfim, já contei no bastidores coisas que não deveria fazer na pandemia, mas enfim, é todo final de semana. Mas eu festa, conheço bom todo final de semana bartender pra poder churrasco. convidar junto, ele vai lá e pegar Todo e prepara pra final- você. Mas todo ele é CEO de final- boteco, entendeu? todo- o pessoal então, brinca, ele todo gosta final do de semana é quê? churrasco, Boa. bebida, todos os finais de Petisquinho. semana. Prepara o petisquinho legal pra poder acompanhar. Não, pode me chamar para evento, eu sou inimigo do fim. Menu degustação. Sim, Exato, não, nem precisa. Não. exato. Degustação, eu tô bebendo ali, a gente tá rindo, brincando, vai. O pessoal vai desmaiando, quer ir embora, pode ir, quer depender de mim. Inimigo do fim, mas, cara, que incrível. Quer saber o dela? Assista o episódio anterior pra poder vocês saberem lá o segredo. Mas assim, então pra encerrar, primeiro eu queria super agradecer. Agradecer vocês porque, putz, foi um dia que... não sei nem qual a palavra, inspirador, putz, de reflexões, de aprendizado. Acho que quanto mais a gente acha que sabe, mas quanto mais a gente esteja aberto, seja humilde para aprender, mais generoso para ensinar, mas quando você tá aqui para aprender com história de vida, eu confesso e sem problema nenhum. Eu não sou uma pessoa de muita leitura, eu gosto muito de ver vídeo de história das pessoas, eu gosto de ouvir. E tem uma resenha, chama lá que eu vou ficar ouvindo história de gente que não tem nada a ver com nada, mas que você tá ali, putz, cara, isso aqui foi super bacana. Olha só o que aconteceu na vida dessas pessoas. Isso aqui me encanta e acho que hoje foi um dia que... Enriquecedor. Incrível. Então, super obrigado mesmo. E aí, pra fechar, a gente queria fazer o seguinte: rodada de arrobas. Então, quem quiser acompanhar, quem quiser seguir vocês, enfim, nas redes sociais. E que pra fechar, vocês deixassem aí uma frase ou uma dica final pra quem tá nos assistindo depois desse dia incrível, seja pra quem tá começando, seja quem tá fazendo transição de carreira, seja quem não quer trabalhar e tá rico, mas também tudo bem. Eu gosto muito da palavra tudo bem. Tá sendo a sua escolha. Vocês falam muito aqui de decisões e eu gosto muito de... Pô, não vou lembrar aqui quem fez a frase, mas autonomia tá ligada à decisão, não é o teu poder. A autonomia não é porque se eu tenho poder que eu sou presidente, que eu sou B. A autonomia está ligada às decisões que você toma. E aqui a gente falou muito de decisões que vocês tomaram. Autonomia. O tempo todo, vocês perceberem, ouviu, assistam de novo, assistam 2 vezes. Vocês vão ver. Aqui, não sei lá, minha autonomia, tomei decisão. Essa palavra aconteceu bastante indiretamente aqui. Que é isso, são pessoas independentes dos seus cenários, super felizes, referências reconhecidas e que são pessoas normais. Então, super obrigado. Então, quem quiser continuar seguindo vocês, acompanhando o tempo todo e que vocês dessem aí o recado final, vocês 3. De novo, vai fazer um recado diferente hoje. Eu vou começar. Mas super obrigado, foi demais. Obrigada, foi de muito aprendizado. A Carol eu já conheci um pouco mais, a Mu foi um prazer. É muito legal ver sua trajetória e é muito legal a gente descobrir uma pessoa bacana, né? Nossa, é demais. Então isso pra mim é o maior presente de estar aqui. Não vou ceder esse lugar. Não me tire. Lute pra me tirar daqui. Meus arrobas no LinkedIn, Lívia Montemor. No TikTok eu tenho um perfil que eu falo de mídia, que ele tá pequenininho, tá crescendo, que é o @MediaPower. E também no TikTok, pra quem quiser saber histórias bizarras loucas e histórias totalmente fora do mundo corporativo, tem o Li Pelo Mundo ou o Li Montemor, dá pra achar das 2 formas. Obrigada mais uma vez, eu amei estar aqui nessa posição. Foi demais. E meninas, vocês são demais, eu adorei. Que bom que a gente tá juntas numa sobe e puxa a outra e que a gente possa se puxar de verdade, né? Que nunca seja só um nome. Sempre, exato. Então, o maior aprendizado é ouvi-las e sair daqui muito mais rica, muito mais completa, com muito mais sabedoria. Porque, assim, vocês foram demais. Obrigada. Obrigada. Demais. Gente, foi uma delícia. Conte comigo pros jantares, pros botecos, vambora. Eu, aí curiosamente, sim, aí não sim. bebo álcool, mas eu tomo minha coquinha, Boa, falo minhas yeah. asneiras. Pra quem quiser se conectar comigo no LinkedIn é Carolina Nucci, com 2 Cs. E no Instagram é carolina.nucci. E vai ser um prazer me conectar com vocês, mas principalmente hoje eu tô muito feliz de ter você que eu não conhecia. Eu também. E manda um recado aí pra turma.
Um recado que final eu aí. deixo. Olha, eu escutei essa frase na terapia ontem, tá? Então eu tô com ela na minha cabeça. Não tem nada mais ousado do que você ser você mesmo. Então, Maravilhoso. deixo isso pra você que tá sentindo que tá na prisão ali ou tá numa situação acomodada, te deixo esse convite pra ser você mesmo. Bacana. Aliás, como terapia é uma coisa Terapia, maravilhosa. ela é a melhor ainda, gente. Faça terapia. Faça Um grande abraço. Vou te falar, a minha psicóloga é maravilhosa, Vanessa, porque assim, muito do que a gente fala, você pega, vai, rever e você aprende cada vez mais. Perfeito. A frase que eu deixo é: você pode, tudo o que você quiser, você pode fazer. Você tem que só estar afim. Então, tudo que você quiser, você consegue, cara. Só que você tem que estar afim de fazer. E educação muda a vida. Perfeito. Ela muda a vida, gente. Não é a faculdade que muda, é a educação. Perfeito. E aí eu acho que isso é uma coisa que eu levo pra minha vida e todo mundo me pergunta: o que você acha importante? É a educação. E é você fazer tudo aquilo que você tem vontade. Porque tudo que você quiser, acontece. Perfeito. No LinkedIn eu tô com Muna C. Hamad, eu vou te contar por causa do C. Era Muna Hamad. Até uma amiga minha, aliás, a Vanessa, a Vanessa, nossa conhecida, falar: nossa, eu cliquei no Muna Hamad, tem uma outra Muna Hamad no LinkedIn. Chocada. Aí eu falei, porque Muna, né? Aí eu botei o C de Catarina, então é Muna Serramad. LinkedIn. Sou só eu. Sou só eu, que aí não tem, é Muna Catarina, e no Instagram também. Muito bom. bem. Muna C. Muito obrigado, foi Foi maravilhoso. demais, né? Ó, Maravilhoso. Target, Bidu, Cliente SA, Uso Digital, Dev Media, Robson, Connect CX. Vocês perceberam? Olha o que vocês proporcionaram pra quem tá assistindo. Super obrigado Maravilhoso. por ter apoiado, foi demais. Pessoal, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a minha. Hoje, com certeza, sai diferente desse nosso bate-papo. E até o próximo episódio. Valeu, Beijo! galera. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.